Bom, então vamos dar início à sessão de hoje. Como é a primeira vez que estou a falar deste assunto, eu não sei exatamente quanto tempo é que isto vai demorar, mas a minha estimativa é que vá até às 11 horas. Portanto, 1h20, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Pelo menos eu irei vendo aqui o relógio para ter certeza que corre tudo bem. Bem, então vamos começar. O tema da sessão de hoje são os atlas ornitológicos, ou atlas de aves. Eu escolhi este tema porque acho que é um tema muito interessante. Acho que os atlas de aves são ferramentas muito úteis para nos ajudar a ter mais conhecimento sobre as nossas aves. Eu já participei até hoje em 9 atlas ornitológicos diferentes, 6 em Portugal, dos quais 2 nacionais e 4 regionais, e 3 no estrangeiro. E nestes diferentes atlas já lidei com diferentes metodologias, diferentes abordagens, diferentes formas de ver os atlas e diferentes diferentes níveis de qualidade de resultados. Posso dizer, da experiência que eu tenho de falar com outras pessoas e de vários projetos em que participei, que há diferentes visões sobre a forma de fazer atlas, portanto não existe uma visão única. E aquilo que eu vou apresentar aqui hoje, de certa maneira, representa a minha maneira de olhar para isto, resultante da minha experiência em diferentes projetos e também de outros atlas que eu li. Admito que haja aqui coisas que sejam perfeitamente discutíveis e obviamente, depois no final haverá questões e estarei aberto também a debater quaisquer aspectos que, porventura, não tenham ficado claros ou que sejam discutíveis. Mas, portanto, só para dizer que eu vou apresentar aqui a minha visão sobre o que são os atlas ornitológicos e como é que eu acho que eles podem ou devem ser feitos. Aqui, esta imagem que está aqui é do segundo Atlas Nidificantes, em Portugal, que eu já vou apresentar mais em detalhe. Então, feito este pequeno intro, eu apresento agora o índice. A apresentação de hoje tem 4 secções. A primeira eu vou explicar o que é um atlas, afinal. O que é isto de um atlas de aves, para que é que serve e como é que se faz. Depois, no ponto 2, vou falar dos atlas nacionais, que já foram feitos em Portugal. No ponto 3, vou falar dos atlas regionais. E no ponto 4, vou dar uns exemplos apenas de atlas feitos noutros países. Não vou listar todos, obviamente, porque são centenas, entre nacionais e regionais, se calhar nesta altura já são milhares, não faço ideia. Não fiz nenhum inventário, há muitos atlas nas mais variadas regiões, vou apenas dar alguns exemplos daquilo que tem sido feito no estrangeiro, porque às vezes isso também permite obter ideias interessantes. Bem, então vou começar pelo ponto 1, o que é um atlas. E antes de explicar o que é, eu começo desde já por mostrar aqui uma lista dos atlas feitos em Portugal. Isto funciona como uma espécie de índice detalhado depois para o que se vai seguir. Até hoje em Portugal foram feitos 3 atlas nacionais. Primeiro, de nidificantes. A data que está aí é a data da publicação, não é a data dos trabalhos de campo, que isso eu depois falarei à frente. O primeiro atlas de nidificantes foi publicado em 1989. O segundo Atlas de Nidificantes foi publicado 21 anos depois, em 2008. E depois foi feito um Atlas Nacional de Invernantes e Migradoras, chama-se mesmo assim, Atlas das Aves Invernantes e Migradoras, que foi publicado em 2018. Neste momento está em curso um novo Atlas de Nidificantes, que começou em 2015, supostamente termina este ano, portanto, tendo em conta a experiência de atlas anteriores, provavelmente será publicado dentro de uns 4 anos. Normalmente é o tempo que estas coisas demoram a publicar. Portanto, eu diria que em 2025, mais coisa menos coisa, teremos então o novo Atlas Nacional, mas esse está em curso, portanto não há ainda aqui resultados para apresentar, eu não vou desenvolver muito mais sobre isso. Portanto, publicados até agora estão 3 atlas nacionais. Depois já foram publicados vários atlas regionais, eu listei 10. Penso que não me esqueci de nenhum. O primeiro, que na verdade foi o primeiro atlas a ser publicado em Portugal, foi este, do Barlavento Algarvio, de Invernantes. Depois, em 1994, das Nidificantes do Algarve. Em 96, o Atlas da Peneda Gerês. Em 98, o da Malcata e o do Baixo Alentejo, este último só de Invernantes. Em 99, o da Serra de Monte Junto. Em 2007, o Atlas do Campus da Universidade de Aveiro. Em 2008,
o do Val do Coa, em 2014 o das aves marinhas, e o da Madeira só existe em versão online, não existe em papel. Eu pus aqui 20XX porque eu não tenho a certeza em que ano é que foi publicado. Penso que foi 2015 ou 2016, ou talvez mais tarde. Em que ano é que foi disponibilizado online? É relativamente recente. Como podem ver, desde logo aqui, a década de 1990 foi uma década que assistiu a uma grande quantidade de atlas regionais. Foi uma época de grande produção, digamos assim. Depois houve alguns atlas que nunca chegaram a ser publicados, nomeadamente o Atlas do Parque Natural de Montezinho, o Atlas da Serra da Nogueira, o Atlas do Parque Natural das Serras da Área de Candeeiros e do Parque Natural da Serra de São Mamede. Estes atlas, ou só foi feito trabalho de campo, e foram, enfim, feitos uns mapas, mas nunca resultou em nenhuma publicação, ou então foi feito também texto, que é o caso dos dois primeiros, mas apenas foram produzidos relatórios e não propriamente uma publicação em forma de livro. Estes atlas também começaram todos na década de 90, portanto, reforçando aquilo que eu já disse, que a década de 90 foi uma época em que tiveram início ou conclusão um número considerável de atlas regionais. Depois disso houve mais alguns, mas a um ritmo bastante menor. Isto é então, assim, digamos, um pequeno resumo dos atlas de aves que foram feitos até hoje em Portugal. Se me faltar aqui algum, peço desculpa, mas de qualquer forma penso que está aqui o essencial, que já dá mais ou menos uma visão de como é que isto se desenvolveu. Tem aqui as imagens, não tem todos, mas tem alguns só para ilustrar, até foi a imagem que eu usei para divulgar este webinário. Temos aqui o Atlas, o primeiro Atlas Nacional, e depois aqui diversos atlas regionais feitos no nosso país. Portanto, são livros e têm normalmente uma espécie na capa e depois tem escrito a que região se refere. Há outros, eu não pus todos para as capas não ficarem muito pequeninas, acho que isto dá para ilustrar o tipo de publicação. Bom, agora que já apresentei um bocadinho aquilo que existe, e antes de passar ao detalhe de cada uma das publicações, eu gostava então de explicar o que é um atlas de aves. Afinal, o que é isto? De vez em quando ouvimos falar, um atlas daqui, um atlas daquela, mas afinal, o que é isto? Bem, um atlas, antes de mais, é um inventário. É um inventário de espécies que ocorre num dado território. Um inventário, mas não é uma mera lista, é mais do que isso, como eu já vou explicar. É um levantamento exaustivo da avifauna de um dado território. Portanto, nós queremos prospectar um determinado território e queremos, dizendo isto assim de uma forma coloquial, encontrar tudo o que lá há. Nós queremos saber quais são as espécies que ocorrem, não apenas no território como um todo, mas em cada uma das porções de território que nós vamos trabalhar. Normalmente um atlas demora alguns anos a fazer, sobretudo com territórios bastante grandes, não há meios para fazer tudo num ano, normalmente demora 2, 3, 5, 7 anos, às vezes mais. O primeiro atlas espanhol demorou 20. E, portanto, se nós considerarmos este período de tempo como o período de trabalho de campo, o atlas vai representar um retrato da avifauna daquele território no intervalo de tempo que nós escolhemos para realizar o trabalho. E, por cima disso, normalmente os atlas apresentam mapas de distribuição para todas as espécies. E pode ou não, dependendo do tipo de atlas, apresentar também mapas de abundância. Que um exemplo é este mapa. Isto não é um mapa publicado, era um mapa de trabalho, por isso é que tem essas linhas que eu já vou explicar o que são. Mas isto é um exemplo, é do segundo Atlas Nacional. Eu chamo Atlas Nacional àqueles que abrangeram o país todo. É o mapa de distribuição da cegonha branca. Estas quadrículas que estão aí, as pequeninas, são quadrículas de 10 por 10 km, e o país todo são cerca de 1000 quadrículas, contando o continente e as ilhas, e o Atlas consiste em obter informação, ou se quisermos, uma lista de espécies para todas as quadrículas do país. E depois, no livro, são publicados mapas individuais das espécies. Portanto, para cada espécie é publicado um mapa com a representação geográfica das quadrículas em que a espécie foi detectada. Este mapa corresponde à distribuição da cegonha branca, segundo os trabalhos do Atlas, do segundo Atlas.
O tamanho das bolinhas tem a ver com as evidências de nidificação. No caso da cegonha branca há muitas bolinhas, as grandes são as confirmadas, está aqui. No caso da cegonha branca é uma espécie muito fácil de confirmar a nidificação, porque os ninhos são muito visíveis e as bolinhas grandes que normalmente correspondem à presença de ninhos. As bolinhas pequenas correspondem a bichos observados individualmente, sem presença de ninhos, e as bolinhas médias correspondem à chamada nidificação provável. Pode ter a ver com a presença de casais, por exemplo, ou outros. Há critérios para dizer quando é que é possível, provável ou confirmado. Mas, portanto, um atlas, de certa maneira, é uma coleção de mapas. É uma coleção de mapas de espécies. Só que nós não vamos andar a percorrer o território só à procura de uma espécie. Vamos andar a percorrer o território à procura das espécies todas. E então como é que isto se faz? Vai-se a uma quadrícula, faz-se uma visita, ou melhor, uma sucessão de visitas, e obtém-se listas de espécies para essa quadrícula. Depois isto vai tudo para uma base de dados, a base de dados trabalha aquela informação e deita cá para fora, através de um programa apropriado, obviamente, deita cá para fora os mapas de distribuição, juntando as informações das quadrículas todas. Idealmente, devem ser visitadas todas as quadrículas, e não apenas algumas. Pelo menos eu acho que um atlas em que não sejam visitadas as quadrículas todas fica com uma utilidade muito limitada. Portanto, isto significa que quando planeamos um atlas e quando escolhemos o território que vamos trabalhar, temos que fazer contas aos recursos humanos, financeiros e materiais que vão ser necessários para conseguirmos essa cobertura. E vamos ter que calcular quanto tempo é que é necessário para fazer isso. Muitas vezes as estimativas são conservadoras, são demasiado conservadoras. O que é que quem diz? São demasiado otimistas. São muito otimistas no que diz respeito à participação das pessoas, no que diz respeito aos fundos que vai haver, e depois muitas vezes acontece, e já vi isto acontecer em vários projetos, na prática depois isto acaba por ser insuficiente. E depois tem que se tomar uma de duas opções, ou se prolonga o trabalho de campo para a cobertura ficar completa, ou se publica o Atlas com a cobertura incompleta. Ambas as opções são más, mas é melhor a cobertura ficar completa, isto é a minha visão. Bem, isto é o que um Atlas deve ser. O que é que um Atlas não deve ser, na minha opinião? Isto pode ser um bocadinho controverso, mas reflete a minha opinião acerca disto. O Atlas não deve ser uma mera amostragem. O Atlas baseia-se em amostragens, nós temos que fazer amostragens porque nós não conseguimos contar os bichos todos. Só que um Atlas não se deve resumir a uma amostragem. Se nos resumirmos a uma amostragem, os resultados para uma série de espécies vão ser muito maus. Depois à frente já explico porquê. Um Atlas não deve ser uma aplicação cega de metodologias. Desde que começaram a aparecer os Atlas com componente quantitativa, e a componente quantitativa obriga a seguir determinados protocolos, começou-se a colocar um grande enfoque na parte quantitativa, e na parte das metodologias descurou-se imenso a parte qualitativa, e isso, na minha opinião, prejudica bastante os resultados. Portanto, a metodologia é essencial para os resultados serem minimamente fiáveis, mas não é suficiente. Há outros aspectos que eu tenho visto em vários projetos serem descurados, e isso depois prejudica a qualidade da informação. E, acima de tudo, não deve ser um exercício estatístico, que eu também já vi muitas vezes acontecer. Pega-se nos dados todos, quantitativos, enfia-se aquilo tudo numa máquina, saem cá para fora uma série de mapas todos trabalhados e, sem dúvida, estatisticamente elaborados, e eu às tantas fico a olhar para aquilo e a pensar, objetivamente isto serve para quê? Depende, obviamente, do objetivo do Atlas. Eu acho que o Atlas, na minha opinião, serve para, primeiro, para obtermos conhecimento atualizado e rigoroso sobre as nossas aves. E segundo, para ser usado como ferramenta para a conservação. Estes são os aspectos que eu considero fundamentais. Depois, por cima disto, podemos brincar estatisticamente, podemos fazer as mais variadas experiências. Eu tenho visto alguns projetos em que aquilo que é feito com os dados se afasta daquilo que devia ser o objetivo fundamental, mas isto é apenas a minha visão sobre isto. Portanto, a minha visão é, um Atlas deve ter uma cobertura completa, tão completa quanto possível, devem ser escolhidas as abordagens que privilegiam os melhores resultados. Dito de outra maneira, na minha visão dos Atlas, eu acho que deve ser privilegiado um bom resultado. E o que é um bom resultado? Bom, no limite, vamos a uma quadrícula e conseguimos encontrar as espécies todas que lá há.
E todas é mesmo todas. É claro que há sempre algumas que escapam porque ou são muito escassas ou só aparecem lá de vez em quando. Mas, enfim, se não seja todas, que seja 90% ou 95%, são um bocadinho realistas. Se nós estamos a usar uma metodologia que nos deixa de fora 50% das espécies que existem na quadrícula, eu acho que o resultado é fraco. Porque eu acho que o resultado deve conseguir, deve permitir detectar 90, 95, o mais próximo possível das espécies todas que há na quadrícula. Isto é aquilo que eu acho que devia ser feito. Umas vezes é mais bem feito, às vezes é menos bem feito, já vi de tudo. Estou a dar apenas enfim, uma visão teórica, depois há aqui outros fatores, obviamente, que têm que ser pesados. Mas, portanto, a metodologia é importante, o tratamento dos dados e a estatística para os dados serem bem tratados é importante, não podemos perder de vista os resultados. Ou seja, a metodologia deve servir para obter bons resultados e não os maus resultados serem consequência da metodologia escolhida. Isto é apenas aqui umas considerações sobre, porque há muitas maneiras de fazer dados, considerações sobre a abordagem que pode ser seguida. Bom, então, feitas também estas considerações sobre as diferentes abordagens, vamos falar de aspectos concretos. Vamos imaginar, teoricamente, que pretendíamos fazer um atlas de aves numa zona qualquer. Então, o que é que nós temos que pensar? Primeira coisa, temos que escolher qual é a área de estudo. Em que área é que nós queremos mapear a distribuição das aves? Pode ser nacional, ou seja, o país todo, neste momento está a decorrer um atlas de nidificantes, pode ser regional, para uma província, para um distrito, para um concelho, pode ser local. Local é uma escala muito mais pequena, eu até vou dar um exemplo mais para a frente. Portanto, qualquer área de estudo é elegível para fazer um atlas. Depende, obviamente, dos objetivos. Se é para termos uma noção das aves a nível nacional, escolhemos o país todo. Se é para estudar uma região ou se faz parte apenas de um trabalho, vamos imaginar, para uma área protegida ou para um projeto a nível concelhio, municipal ou de uma universidade ou qualquer outra coisa, nós podemos, qualquer área é possível e já foram feitos atlas das mais variadas escalas. Depois temos que pensar quais são os objetivos, o que é que queremos mapear. É a avifauna nidificante? É a avifauna invernante? É a avifauna de passagem? É o quê? Portanto, são opções de base que têm que ser definidas. Porque depois isso tem implicações na época em que vamos trabalhar. Depois temos que escolher a malha de quadrículas. Quadrículas, na verdade, podem não ser quadrados. Já há vários atlas, que eu já vou dar exemplos, que usaram malhas retangulares. Portanto, nós podemos usar quadrados, podemos usar retângulos, podemos usar graus de latitude. Também já havia atlas que é tipo quadrículas de meio grau de latitude, meio grau de longitude. Portanto, há muitas opções possíveis. Temos é que decidir como é que nós vamos dividir o território para depois podermos mostrar cada uma das unidades de distribuição. Depois temos então que escolher a metodologia. Esta é a parte, na minha experiência, às vezes mais complicada. A metodologia é com ou é sem quantificação? Queremos só mapear a presença ou queremos também ter dados quantitativos? E eu posso dizer que aqui, nos projetos em que eu já estive envolvido, eu já participei em muitas discussões e já assisti a outras discussões sobre as melhores abordagens. E isto é reflexo das diferentes visões que existem sobre a forma de fazer atlas. Portanto, não existe uma forma única. Quero deixar isto também claro. Há diferentes visões sobre os objetivos, sobre as melhores abordagens, todas elas terão as suas virtudes e as suas limitações, dependerá dos objetivos, dependerá dos recursos. Portanto, quero deixar também claro que há diferentes formas e não há necessariamente uma certa ou uma errada. Eu tenho a minha visão, mas aceito que haja outras também que para determinadas situações sejam preferíveis. Depois, quando estamos a fazer o trabalho, também temos que pensar qual é a nossa prioridade. É apenas detectar a presença das espécies, ver se elas estão lá ou não para mapearmos e enchermos o mapa de bolinhas. É quantificarmos, ou seja, envolve contagens dos bichos para nós termos uma noção da abundância relativa, ou é a confirmação de nidificação, portanto o objetivo nem é saber se há ou se não há, nem é saber quantos há, mas é saber se eles estão a nidificar. Todos estes aspectos podem ser trabalhados em simultâneo, mas pode ser dada mais prioridade a um em detrimento dos outros. E depois, qual é o grau de cobertura
queremos o melhor, queremos os 100%, como eu sugeri há pouco, ou seja, queremos fazer um atlas só com o território completo, ou aceitamos publicar um atlas só com 50% ou 75% das quadrículas. Isso são decisões que têm que ser tomadas pela equipa de projeto. Eu acho que é sempre desejável que um atlas tenha a cobertura completa. Há casos de atlas que foram publicados com a cobertura incompleta, têm as limitações que têm. Isso é uma decisão que tem que ser tomada em cada caso para ver se é preferível publicar incompleto ou não publicar todo ou atrasar os trabalhos de campo. Relativamente às metodologias, há muitas e variadas. Normalmente, um atlas, para ser bem feito, e bem feito aqui, eu recordo, é ter uma lista mais ou menos completa daquilo que há em cada quadrícula, tem que ter vários tipos de visitas. Desde logo as chamadas visitas sistemáticas, são aquelas visitas que seguem uma metodologia padrão e que normalmente envolve uma visita com uma determinada duração ou X visitas a diferentes porções da quadrícula, ou até pode ser pontos de escuta, ou pode ser outro método qualquer. Mas tem que haver visitas sistemáticas para recolher determinado tipo de informação. Depois há as visitas não sistemáticas, que servem para obter a informação complementar, informação que escapou nas visitas sistemáticas. Depois temos as casuais, que são aquelas em que a pessoa nem estava a fazer atlas, mas ia de viagem e fez uma observação, como acontece no eBird. Viu uma observação interessante, uma cegonha preta a passar num sítio em que nem sabia que havia, faz o registro porque ajuda a compor a distribuição. Portanto, é bom para espécies escassas ou para confirmações. Depois há os censos dirigidos, são muito importantes, porque há espécies que não são, de uma forma geral, detectadas nas visitas sistemáticas, nem nas não sistemáticas, e precisam de censos dirigidos. É o caso das espécies coloniais, que estão concentradas num número reduzido de locais, como, por exemplo, as garças, as aves marinhas, as aves rupícolas, que normalmente são aquelas que estão nas escarpas, os gritos, as águias reais, etc., estão em zonas muito inacessíveis e escapam às visitas sistemáticas, e depois, naturalmente, as aves noturnas. Todas estas visitas são importantes cumulativamente, ou seja, para uma visita de atlas, uma quadrícula ficar bem feita, tem que ter estes 5 tipos de visitas, ou devia ter. Eu tenho visto em muitos casos, e digo isto com alguma pena, porque acho que isto prejudica o trabalho, que é posto um enfoque tão grande na visita sistemática, que é na parte quantitativa, que em muitos casos o observador faz a visita sistemática e depois fecha a loja, no sentido de que já não vai lá fazer mais nada à quadrícula. E, portanto, fez a parte quantitativa e o resto ficou por fazer. E isto tem reflexos, e não são poucos, nos resultados, como eu já vou mostrar adiante. Portanto, as sistemáticas são importantes, mas o resto tudo não deve ser descurado porque traz muita informação útil. Isto era só assim umas considerações introdutórias. Eu depois vou voltar a este ponto quando ilustrar aqui mais em detalhe aquilo que foi feito nos vários projetos. Mas agora então vou passar a apresentar detalhadamente os atlas que foram feitos em Portugal. E vou descrever mais em pormenor os atlas nacionais, que na minha opinião são os mais relevantes. Depois vou apresentar também os atlas regionais, porque alguns têm as suas especificidades, mas os atlas nacionais, do meu ponto de vista, são a referência, e acho que é importante entendermos como é que foram feitos e quais são as diferenças para o futuro, o que é que pode ser melhorado, etc. Bem, o primeiro atlas, que foi o primeiro atlas feito em Portugal, foi este. Começou a ser feito em 1978. Foi o único atlas que começou na década de 70. Isto é a imagem da capa. Tem aqui um abutre do Egito junto ao respectivo mapa de distribuição. Embora este atlas não fosse o primeiro a ser publicado, porque houve um atlas regional que começou depois no Algarve e que acabou por ser publicado um bocadinho antes. Mas este foi o primeiro que começou a ser feito. O primeiro Atlas Nacional. É assim que eu lhe chamo. Isto é uma designação abreviada, porque o título completo é este. Atlas das aves que nidificam em Portugal continental. Como está implícito aqui no nome, este Atlas não abrangeu as ilhas, só abrangeu o continente. Teve a coordenação de Rui Rufino, que foi a pessoa que coordenou então a edição deste Atlas. Foi publicado em 1989. Na verdade, ele só saiu em 1990, porque houve uns atrasos depois na impressão, embora ele tenha a data de 1989. A edição é desta entidade que tem esta abreviatura, que significa Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza,
que depois em 1993 se passou a chamar ICN e mais tarde ICNB e atualmente ICNF. Mas, portanto, esta entidade é a entidade antecessora do ICN, do ICNF, corresponde, grosso modo, ao ICNF. Embora o ICNF atualmente tenha competências que são também de natureza diversa. E tem aqui o símbolo do SEMPA, que é um departamento dedicado ao estudo das aves. SEMPA significa Centro de Estudos de Migrações e Proteção de Aves, que era o grupo que concentrava as pessoas que estudavam as aves dentro do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. E o SEMPA formalmente ainda existe, como um pequeno departamento no ICNF, que é onde está a Central Nacional da Milhagem, por exemplo. Então, os trabalhos foi de 1978 a 1984, e não 94, como por lá escrevi aqui, portanto, o que está certo é o que está aqui em baixo, 84, foi publicado em 89. A grelha, portanto, a malha de quadrículas, foi uma malha retangular de 20 por 32 km. E porquê? Porque isto correspondia às folhas de 1 para 50 mil do Instituto Geográfico e Cadastral, que atualmente, que depois se transformou no Instituto Português de Cartografia e Cadastro e que atualmente pertence à Direção-Geral do Território. E que até tem online uma coisa muito engraçada que se chama Museu Virtual, e no Museu Virtual da Direção-Geral do Território nós podemos encontrar réplicas destas folhas de 1 para 50 mil. Estas linhas que aqui estão são os limites das folhas de 1 para 100 mil. Cada folha de 1 para 100 mil tem 4 folhas de 1 para 50 mil, que correspondem às 4 bolinhas que aqui aparecem em cada uma delas. Portanto, a razão de ser uma malha retangular tinha a ver apenas com questões de ordem prática, que era os colaboradores tinham uma folha que podia ser usada no campo e tudo o que aparecesse nessa folha correspondia à quadrícula, que é um retângulo a visitar. Este atlas pertence aos chamados atlas de primeira geração. O que é que isto significa? É um atlas em que não existe a componente quantitativa, existe apenas a componente de presença-ausência, com a informação sobre as confirmações de nidificação, mas não há a componente quantitativa, que isso depois entra nos atlas de segunda geração. Ou seja, só tem distribuição, peço desculpa que aqui isto não está correto, não é distribuição, é abundância, é distribuição e confirmação de nidificação. Só tem distribuição, não tem abundância. Portanto, tem distribuição e confirmação ou não de nidificação. Eu vou mostrar uns exemplos de mapas para isto ficar mais claro. Mas, portanto, isto resume o essencial do primeiro Atlas. É claro que eu depois, nos anos que se seguiram, quando eu comecei a ver aves ainda não havia Atlas, é muito engraçado, porque eu comecei a ver aves em 87 e na altura, eu na altura ainda não conhecia as pessoas aqui do SEMPA, que só conhecia em 1990, quase na altura em que saiu o Atlas, e, portanto, a informação que eu tinha, e não havia internet, a informação que eu tinha era aquela que vinha nos guias de campo e era o conhecimento que eu ia obtendo nos locais que visitava, que na altura não eram muitos, que eu nem sequer tinha carro, portanto ia para os sítios onde havia comboio. E, portanto, não havia muita informação e eu não sabia muito bem o que é que havia em Portugal, sobretudo assim em zonas mais remotas que eu não tinha visitado. Quando aparece este Atlas, eu fiquei fascinado, porque é a primeira vez que aparece um livro que põe em grande detalhe a distribuição das espécies sob a forma de mapas. Eu ouvi ao longo dos anos muitas vozes críticas sobre o primeiro Atlas, a dizer que era uma coisa muito fraquinha e que não estava bem feito. Eu achei uma coisa fantástica para a época. Atenção, obviamente que hoje em dia a forma de fazer Atlas já evoluiu bastante, mas eu para a época achei muito útil porque, de repente, aquilo que era um mundo desconhecido aparece tudo ali mapeado. E, portanto, eu gostei muito de ver e durante muitos anos era uma das minhas leituras preferidas, porque foi através deste Atlas que eu fiquei a estudar melhor a distribuição das aves, como já vão ver. Bem, antes de passar aos mapas de espécies, eu vou mostrar aqui um mapa engraçado publicado neste Atlas, que é o mapa da riqueza específica. Ou seja, na introdução do Atlas tem este mapa que nos mostra o número de espécies detectadas em cada quadrícula. Tem aqui a legenda, como podem ver, tem bolinhas de vários tamanhos, por blocos de 25 espécies. Elas são 175 quadrículas. Eu estou a usar o termo quadrículas por simplificação, porque isto são efetivamente retângulos, como eu já referi, mas estou a chamar quadrículas por simplificação.
Portanto, nós temos 175 quadrículas neste Atlas. Só um parênteses para dizer, este Atlas, na altura teve uma tiragem de 1000 e tal exemplares, hoje é um livro raro e difícil de encontrar. Muito difícil até. De vez em quando aparece assim algum à venda no OLX ou nesses sítios. Eu acho que isto já começa a ser uma preciosidade, mas eu acho importantíssimo nós sabermos como é que era a distribuição das espécies nesta altura portanto, acho que é útil para nós compararmos como é que isto evoluiu. Depois voltarei a este assunto mais à frente. Para já agora, só para referir, então, que eu estou a apresentar aqui, as imagens estão com uma qualidade mais ou menos, porque eu, de momento, não tenho scanner, e então o que eu fiz foi fotografar, tirar com máquina fotográfica, e por isso às vezes estão um bocadinho tortas. Foi a melhor qualidade que eu consegui obter, mas acho que dá para perceber bem. Portanto, nós olhamos para este mapa e temos o número total de espécies detectadas em cada quadrícula do país. E há aqui duas coisas que nos chamam a atenção. A primeira é que as bolinhas mais pequenas estão concentradas aqui no litoral norte e centro. Portanto, se nós traçarmos aqui uma linha que vai mais ou menos aqui desde, isto será aqui Peniche, Alcobaça, até aqui à zona centro, que será algures entre Abrantes e Vila de Rei, e depois para norte, por aqui acima, mais ou menos para a esquerda e para cima aqui um L, a diversidade é consideravelmente menor, embora apareça um bocadinho mais aqui na zona da Ria de Aveiro, Mondego, e depois aqui também no noroeste, mas de uma forma geral é aqui que estão as bolinhas mais pequenas. Portanto, é a zona com menos diversidade. E depois, muito mais diversidade no interior, norte e centro, e em toda a metade sul do território. Às vezes há umas bolinhas pequeninas ao pé da fronteira. Notem que isso são restos de quadrículas que têm uma porção de terreno muito pequena e, portanto, como é um território muito pequenino, também suporta menos diversidade de espécies. Mas, portanto, estas bolinhas marginais não têm assim grande significado. Tirando isso, ao longo da metade interior, norte, centro e depois de todo o sul do país, nós vemos que a diversidade é grande. Depois vemos uns quadrados. Os quadrados são os sítios que têm mais de 100 espécies. São 10. E acho que vale a pena salientar quais são. São as zonas de maior diversidade. Em primeiro lugar, na Serra do Gerês, temos aqui. É um dos locais que aparece com mais de 100 espécies. Não apanha bem o cantinho de Torém, que é aqui em cima, mas, portanto, apanhará a zona ligeiramente mais a sul, que é uma grande parte também do Parque Nacional. Depois, temos aqui o Baixo Tejo. Eu chamei Baixo Tejo, temos aqui 4 quadrículas que apanham o estuário e depois apanham mais umas zonas por aqui acima até Santarém. Esta aqui penso que será aqui na zona de Benavente de Salvaterra. Isto deve ser para o Quilobo. Esta até ficará fora do rio, mais para a zona de Monte Junto, mas, portanto, eu a este conjunto de 4 quadrículas chamei o Baixo Tejo. Depois temos o estuário do Sado, também aparece aqui como um quadrado. Depois temos aqui um conjunto de 2 quadrados no Norte Alentejano que eu tive a confirmar nas cartas respectivas de 50.000, corresponde às zonas de Vila Velha do Ródão, portanto, onde passa o teste, tem as portas de Ródão, Nisa e Castelo de Vide. Portanto, é uma parte do Norte Alentejano, já aqui a tocar na Beira Baixa, tem aqui estes 2 quadrados. Depois temos outro quadrado na zona de Elvas, que é onde o Guadiana entra em território português e tem aqui uma várzea antes de se tornar mais cavado. E, finalmente, na Ria Formosa. Portanto, são 10 quadrículas, sendo que aqui na zona do Tejo são 4 e aqui na zona do Norte Alentejano são 2. Estas são as zonas que, segundo o primeiro Atlas, eram as zonas mais ricas. Atenção que o esforço de campo não foi uniforme em todas as quadrículas. Portanto, isto também tem que ser visto nessa perspectiva. Não havia umas visitas sistemáticas, os colaboradores iam para o campo tentar encontrar as espécies e obter as confirmações onde fosse possível. Mas não havia uma metodologia padronizada e havia, como às vezes há, quando as pessoas vão ver aves, uma certa tendência para ir para as chamadas zonas melhores. São zonas mais apetecíveis do que outras zonas, porventura, menos interessantes. De qualquer forma, o padrão está cá. O interior norte e centro é mais rico que o litoral norte e centro, e o sul, tendencialmente, mais rico que o norte. Com diferenças, e depois junto às grandes zonas úmidas, e depois também aqui no Gerês e no Norte Alentejano, temos mais diversidade. Mas é interessante ver isto, até porque eu depois vou mostrar o mapa do segundo Atlas e vamos comparar, que vai ter também uns resultados muito interessantes. Isto é então um mapa que vem na introdução do primeiro Atlas Nidificante e que nos dá logo aqui uma noção de como é que se distribui a riqueza ornitológica pelo país. Agora vou mostrar uns exemplos de espécies que eu também fotografei do primeiro Atlas Nacional. Para começar, a carriça. Porquê é que eu pus a carriça? A carriça, eu acho que é uma espécie interessante para se avaliar a qualidade de cobertura de um Atlas. Porquê?
porque é uma espécie, por um lado, é bastante comum e está bem distribuída no país, mas por outro lado é uma espécie que não é fácil de ver em muitos casos, é relativamente fácil de ouvir, mas esconde-se muito e, portanto, quem não conhecer os sons poderá não detectar a espécie. E, portanto, a carriça é uma das espécies que eu gosto de levar em conta para ver a qualidade da informação. Ora, o que nós vemos aqui é o seguinte. Está aqui escrito, isto pode estar um bocadinho desfocado, mas penso, dá para ver, a carriça foi detectada em 173 cartas, elas eram 175, portanto só faltam duas. Uma delas é aqui, em Castro Verde, que é uma zona muito desarborizada, não quer dizer que não haja, mas ocorrem densidades tão baixas que não foi detectada, e a outra é um cantinho que quase nem tem aqui mapa, que é aqui a zona de Castro Marim, a extremidade oriental da Ria Formosa, que também só apanha aqui uma zona quase de praia, que também não tem muito habitat para carriça. De resto, aparece no país todo. As bolinhas grandes referem-se a confirmações de nidificação. Há mais confirmações a norte do que a sul, porque ela é mais abundante a norte. Quando uma espécie é mais abundante, é mais fácil de confirmar. Quando a espécie é mais escassa, às vezes detecta-se, mas não se confirma tão facilmente. Portanto, que, aliás, isso está escrito no texto, que diz aqui a variação na evidência de nidificação reflete aproximadamente a abundância na espécie, correspondendo à falta de confirmação a uma relativa raridade, particularmente no Baixo Alentejo e na Beira Interior. Portanto, as zonas onde há menos confirmações, ou seja, isto não é um mapa de abundância, mas a quantidade de confirmações vai de braço dado com a abundância. Por isso é que há mais confirmações no norte e no oeste. Mas, portanto, tirando duas ausências em duas cartas, o mapa da carriça está bastante completo, o que sugere que as quadrículas foram todas visitadas por pessoas que conheciam as vocalizações. É a interpretação que eu faço. O que é bom, obviamente. Outro exemplo, a pega azul. Eu pus aqui ciana entre parênteses, porque é assim que ela aparece referida, que isto ainda era com a taxonomia antiga, era cianopicaciana, depois passa a ser cianopicacianos. Depois, entretanto, quem assistiu ao webinário de quarta-feira passada já sabe que atualmente ela já é considerada uma espécie de pleno direito com o nome de Cianopica cookie. Eu aqui só apresento o ciano entre parênteses para referir isto. Bem, no mapa publicado no primeiro Atlas, isto é referido no texto, vê-se aqui o tal buraco, que eu também fiz referência nos comentários, quando estávamos na parte da discussão do último webinário, o buraco que existe no norte alentejano, principalmente no distrito de Évora, e que aqui, na altura deste Atlas, era o distrito de Évora e uma grande parte do Porto Alegre, isto ia praticamente até ao Tejo. E ainda hoje é assim, uma grande parte do distrito de Évora e a parte sul do Alto Alentejo tem muito pouco pegas azuis. Mas, portanto, há aqui um grande buraco na distribuição e depois há um núcleo na beira interior e depois um núcleo que é basicamente Bacia do Tejo, Bacia do Sado e depois Baixo Alentejo e Algarve. Mas claramente dois núcleos separados. Outro exemplo é a ferreirinha, Pernella modularis. A Pernella modularis, como nidificante, só ocorre praticamente na metade norte do país. E é mais abundante no noroeste do que no resto do território onde ocorre. Normalmente elas ocorrem sobretudo em altitude, embora no extremo, no Minho, ocorrem também ao nível do mar. Isso também é mencionado no texto. Mais uma vez, mais confirmações no noroeste, que é onde a espécie é mais abundante, aquilo que já vimos com a carriça. Portanto, onde há mais bicho é mais fácil de confirmar. Isso é normal. Tropeçamos mais vezes neles, portanto há mais hipótese de encontrar uma confirmação. Ainda outro exemplo, que é o noitibó europeu. O noitibó europeu ocorre principalmente no norte do Rio Tejo e depois estende-se um bocadinho para sul pelo litoral alentejano. É claro que temos aqui uma distribuição com muitos buracos e isto reflete em parte as dificuldades de detecção e eventualmente a falta de esforço de prospecção noturna em algumas zonas. Por estar a visitar as quadrículas todas à noite requer bastante esforço adicional e nem sempre é possível. Mas vemos claramente maior densidade de bolinhas a norte, onde a espécie é mais abundante, e uma relativa escassez a sul. Embora a distribuição, pese embora os buracos, a distribuição está razoavelmente bem definida. O que nós notamos neste mapa é que não há uma única confirmação. São tudo nidificações possíveis ou prováveis. Prováveis são as bolinhas médias. É claro que o noitibó é uma espécie difícil de confirmar. Portanto, será necessário um esforço bastante dirigido para conseguirmos confirmar. Mas em termos de presença, o mapa está
enfim, dá para perceber a distribuição, apesar dos buracos. Devo dizer que eu, pela minha parte, eu não dou uma importância muito especial às confirmações, especialmente em espécies muito distribuídas. Há quem dê, há quem ache que é muito importante obter confirmações. Este Atlas, até no início, na introdução, diz que o total de confirmações para o conjunto das espécies todas ficou em 1/3 do total e que o objetivo era 50%. Não foi possível, os 50%. Eu não sei se é muito relevante para espécies muito distribuídas, como os melros, ou os pardais, ou as andorinhas, termos as confirmações por todo o lado, porque se a espécie ocorre no país todo, é porque eles se reproduzem. Para espécies raras é diferente. No caso de espécies coloniais ou de espécies com muito poucos casais, aí a confirmação pode ser importante até por questões de conservação. Para espécies muito distribuídas, na minha opinião, a confirmação é uma questão menos relevante. Último exemplo, o melro azul. O melro azul tem uma distribuição aqui também bastante composta, em que vemos que pela metade interior tem uma presença quase contínua desde Trás-os-Montes ao Algarve, com muito poucas falhas. Na metade litoral é menos assim, porque eles ocorrem em zonas rochosas, e o litoral norte e centro não tem zonas rochosas. Depois, a partir de Peniche já tem, até aqui Setúbal. Depois volta a não haver, aqui em certas zonas do litoral alentejano, e só aqui um bocado abaixo de Sines é que volta a aparecer. Portanto, isto reflete mais ou menos a distribuição da espécie. Metade interior, descem aqui um bocado ao longo da bacia do Tejo e afluentes, e depois certas zonas do litoral da Extremadura. Bastantes confirmações também, em parte porque é uma espécie relativamente fácil de confirmar quando se vê transportar alimento, etc. Portanto, estes são alguns exemplos de mapas, e como vos disse, quando eu vi este livro pela primeira vez, eu vejo aqui representadas distribuições com um detalhe que nenhum guia de campo traz, porque os guias de campo normalmente têm a Europa toda, e os mapas, a parte de Portugal, tem 5 ou 6 milímetros, portanto aquilo quando muito tem uma mancha a apanhar o país todo ou a apanhar a metade interior, mas não dá mais detalhe do que isto. E com este tipo de representação nós já podemos perceber muito melhor, em mais detalhe, qual é a distribuição. Claro que hoje temos o eBird e outras bases de dados online e já temos muito mais conhecimento, mas quando isto apareceu em 1990, isto era uma absoluta novidade. E para mim, que estava a começar a observar aves nessa altura, foi uma ferramenta de enorme utilidade. Agora, deixo o primeiro Atlas e vou passar ao segundo Atlas. O segundo Atlas foi aquele em que eu estive mais diretamente envolvido. No primeiro não cheguei a participar, porque era anterior à minha observação de Atlas. No segundo Atlas eu estive envolvido, fiz parte da equipa de projeto e fui organizador regional e fiz muito trabalho de campo. Portanto, foi um Atlas que eu acompanhei de muito perto. Está aqui a capa, com um casal de peneireiros. Os trabalhos de campo foram entre 1999 e 2005. Este Atlas era para arrancar em 1998, mas depois surgiram diversas questões relacionadas com a metodologia, e o Atlas não arrancou nesse ano, arrancou só em 1999, e foram 7 épocas de trabalho, de 99 até 2005, inclusive. O autor não tem um nome de capa, o autor é a equipa Atlas, foi publicado em 2008, portanto os 3 anos que eu disse, que 3, 4 anos entre terminar o trabalho de campo e a publicação, é o normal nestas publicações. A edição é do ICNB, que era como se chamava na altura o atual ICNF, juntamente com a editora Assírio Alvim. Os trabalhos, como eu disse, de 99 a 2005, a grelha, neste caso, foi usada a grelha que já estava a ser usada na maioria dos atlas europeus, que é uma grelha quadriculada, portanto, quadrangular, de 10 por 10 km, que segue o sistema de coordenadas UTM, que significa Universal Transverso de Mercator. É uma projeção que existe, que é usada em mapas, já estava a ser usada em muitos atlas, e então foi decidido adotar essa grelha neste atlas também. Claro que implicou uma alteração em relação ao atlas anterior, mas e neste caso foram usados os mapas do Instituto Geográfico do Exército, que têm essa grelha representada. Portanto, foi muito prático, porque se levou para o campo os mapas. Na altura, aliás, o que a equipa de projeto fez foi adquirir uma coleção completa de mapas do Instituto Geográfico do Exército, depois andou a cortá-los à tesoura e a colar para que cada colaborador pudesse ter um mapa em papel correspondente à quadrícula que ia visitar. E foi nessa base também que eu colaborei para os trabalhos de campo. Isto é então um atlas de segunda geração, porque este sim já tem distribuição e abundância. Ou seja, em vez de ser apresentado um mapa, como vimos há pouco, são apresentados 2 mapas, um com a presença e outro com a abundância das espécies.
Tal como no Atlas anterior, eu vou mostrar aqui um mapa da riqueza específica, tal como está publicado neste Atlas. Este mapa não tem a grelha 10x10. Este mapa tem uma projeção da grelha 10x10 transformada para a grelha do Atlas anterior para se poder comparar com o Atlas anterior. Portanto, os mapas das espécies não estão com esta grelha. Esta grelha é a grelha do Atlas anterior e que foi posta aqui. Isto é como está publicado no segundo Atlas e eu pus aqui ao lado a grelha do primeiro Atlas. E é muito engraçado nós compararmos os dois mapas. Porque nós vamos ver, aqui à esquerda eram aqueles 10 que eu disse, que era Gerês, Norte Alentejano, Bacia do Tejo, Sado, Elvas e Ria Formosa, e à direita é exatamente igual. Gerês, Norte Alentejano, aquela zona de Vila Velha de Roda, Onisa, Castelo de Vide, Elvas, Bacia do Tejo, Sado e Ria Formosa. A novidade é que esta quadrícula, que também está na categoria máxima, que fica, eu estive a ver no mapa, isto fica na zona de Arraiolos, perto de Évora. Vemos também que o litoral norte e centro com uma menor diversidade, mais uma vez, tal como acontecia no primeiro Atlas, exceção às zonas úmidas. Temos aqui o estuário, isto deve ser o Cávado, provavelmente, ou Lima. Aqui a Ria de Aveiro, aqui o estuário do Mondego. E mais uma vez também aqui a Serra Algarvia, reparem que tem uma menor diversidade que outras zonas do Alentejo, a mesma coisa, também com menor diversidade. Agora, o que nós notamos é que a escala aumentou. Ou seja, o nível máximo agora é para quadrículas acima de 120 espécies. E o segundo nível, que era as quadrículas que neste Atlas estavam de 76 a 100, o segundo, o terceiro e o quarto estão todos acima de 100. Só os amarelos é que estão abaixo de 100. Ou seja, toda esta região do interior norte e centro e de quase todo o sul já tem mais de 100 espécies, enquanto que neste Atlas tinham apenas 76 a 100. E mesmo estas aqui que estão a amarelo, no Atlas anterior apareciam nesta categoria da bolinha intermédia, que tem 51 a 75, e no segundo Atlas aparecem já todas com mais de 90. Aliás, há aqui uma muito clarinha, que é quase branca, de 62 a 90, que não aparece em nenhuma quadrícula. Portanto, todas as quadrículas aparecem agora com mais de 90 espécies. Ou seja, quer no norte, quer no sul, quer no litoral, quer no interior, o número total de espécies aumentou e aumentou muito. Como é que isto? Eu recordo que no mapa da direita foi convertido o local das quadrículas para a grelha antiga, que é para se poder comparar. O que é que aconteceu para ter aumentado muito? É muito simples. O esforço de campo aumentou e aumentou muito. Porque no primeiro Atlas, eu não sei qual foi exatamente o volume de esforço feito em cada quadrícula no primeiro Atlas, mas sei que não havia uma metodologia quantitativa, portanto as pessoas passavam lá o tempo que queriam, e eu até imagino, como o número de colaboradores, nomeadamente em regiões remotas do interior, não era muito grande, que algumas quadrículas só tenham sido visitadas um dia, ou pouco mais. No Atlas, no segundo Atlas, havia só a parte das visitas sistemáticas, só essa parte era no mínimo 12 horas de trabalho de campo. Mínimo. E depois ainda havia as outras, as dirigidas e as coloniais, e as noturnas e as casuais. Portanto, quando se passa mais tempo numa quadrícula, e estas quadrículas do Atlas de 20 por 32, cada quadrícula corresponde a 600 km quadrados, e 600 km quadrados não se cobrem num dia. É preciso mais tempo para visitar isso. E, portanto, o esforço de tempo dedicado à observação foi maior, o que mostra que esta cobertura deste Atlas, por muito interessante que fosse, estava muito incompleta. É claro que isto é só uma parte da história, porque houve uma série de espécies novas que apareceram, nomeadamente aquáticas, porque foram criadas imensas barragens, açudes, houve proteções nas zonas úmidas, portanto, não é só o esforço, não quero agora também dar a ideia de que o simples facto de passarmos mais tempo explica tudo, não explica. Houve muitas espécies que se expandiram, porque as rapinas também se expandiram porque houve menor perseguição às rapinas, houve espécies que as pessoas também aprenderam a detectar melhor ou aprenderam onde é que estavam, houve censos dirigidos no segundo Atlas que no primeiro não houve, ou pelo menos houve para muito menos espécies. Portanto, o segundo Atlas, sob vários pontos de vista, foi muito mais detalhado, e isso também se reflete na diversidade. De qualquer forma, o aspecto aqui interessante é que, se nós olharmos agora para as quadrículas que têm maior diversidade, vemos que o segundo Atlas confirma exatamente, em termos de riqueza, aquilo que já se sabia do primeiro Atlas. Ou seja, as outras quadrículas subiram e estas subiram também. O que significa que elas são realmente mais ricas, porque se isto fosse apenas reflexo de terem sido mais visitadas,
Como o novo Atlas já obriga a visitar um número X de horas, as outras quadrículas que teriam sido deixadas para trás iriam aumentar o número de espécies, e aumentaram, mas essas quadrículas melhores aumentaram também, porque elas também não tinham sido tão prospectadas como isso. Portanto, o segundo Atlas veio confirmar exatamente quais são as zonas de maior diversidade, e eu achei este aspecto muito interessante. Agora, vou mostrar aqui 2 exemplos de espécies para este segundo Atlas. O primeiro é a carriça, novamente, que, como eu disse, eu acho que é um bom indicador da qualidade da cobertura. A carriça, que é troglodites. Aqui temos 2 mapas. Vamos primeiro olhar para o mapa da esquerda. No mapa da esquerda temos agora a distribuição em quadrículas UTM. UTM 10 por 10. Portanto, são cerca de 1000 quadrículas. As ilhas não estão aqui representadas, neste caso não é relevante porque não há carriça na Madeira, nos Açores. O que é que nós vemos? Vemos aqui algumas ausências. Tem mais ausências. O Atlas anterior só tinha uma ausência aqui, uma ao pé de Castro Marinho. Aqui tem mais ausências, o que é normal porque a malha é mais fina. Quanto mais fina for a malha, mais buracos vai haver. Porque os habitats são descontínuos, especialmente aqui no sul, em que não há tanta carriça. E depois vemos, mais uma vez, é a norte do Tejo, é no litoral norte e centro, sobretudo, que há maior taxa de confirmações. Eu recordo que as bolinhas grandes são nidificação confirmada, é, por exemplo, uma ave a construir ninho ou a alimentar juvenis, por exemplo. A nidificação provável é a bolinha média, que é, por exemplo, a observação de um casal, e a nidificação possível é a bolinha pequena. Então, temos mais confirmações no norte e no centro, e aqui em certas zonas do Algarve, pontualmente no Alentejo. As bolinhas pequenas, que correspondem à menor abundância, estão aqui no interior e no sul, na maior parte do Alentejo. Mas de resto vemos muito poucas falhas, tirando aqui nestas zonas em que elas realmente são muito escassas. Nos 2/3 norte do país praticamente não falha carriça em nenhuma quadrícula, o que significa que a cobertura foi boa, inclusivamente a nível auditivo. Agora, a novidade deste Atlas é a componente quantitativa. E a componente quantitativa traduz-se em representar a abundância relativa, que é como isto se chama. A abundância relativa, eu já vou explicar melhor o que é que isto significa, mas isto não tem a ver com o número de indivíduos, tem a ver com frequência de ocorrência. Ou seja, os colaboradores, para visitar uma quadrícula, que é 10 por 10 km, tinham que visitar um determinado número de tétradas, que eu já vou explicar o que é que são tétradas, vou explicar a seguir. E este mapa, depois esta escala representa a percentagem de tétradas em que a espécie foi detectada. Pode ir do 0 aos 100%. 0 é se não foi detectada e 100 é se foi detectada nas tétradas todas. É claro que este mapa está modelado, não corresponde às frequências reais, porque isto foi depois trabalhado com um programa, mas que nos permite perceber visualmente que é no noroeste e em grande parte do litoral centro e aqui no extremo nordeste, que há mais carriças que correspondem à cor mais escura. E depois isto vai diminuindo à medida que avançamos para sul e para o interior. Aqui no Alentejo aparece o buraco, que é de 0 a 10%. É claro que este buraco, atenção, como isto é um mapa modelado, isto não corresponde necessariamente a ausências reais. Pode haver aqui, mas se nós olharmos para aqui, vemos que de facto há aqui algumas ausências. Atenção que o mapa da esquerda considera todo o tipo de registros, visitas sistemáticas, visitas casuais, suplementares e todas. Enquanto que o mapa da direita só considera as visitas sistemáticas, que são as únicas que entram para a quantificação. Portanto, para o mapa da abundância relativa, os registros casuais não contam. Os registros casuais só entram para a distribuição. Então, nós vemos aqui que é, como eu dizia, nas serras, no norte e no centro, nas serras e nas zonas mais atlânticas, que podem não ser serras. Portanto, as zonas de maior atlanticidade e as zonas depois de maior altitude, como aqui as serras da Beira Alta, de Montezinho e cá embaixo também Monchique, aqui só uma média e Serra Doce. Depois, quando vamos para as planícies, as zonas mais secas quase não têm carriça, que é uma espécie que gosta de alguma umidade. Portanto, este mapa ajuda-nos a perceber como é que a abundância varia em função do território. Vamos ver outro exemplo, que é mais uma vez o mel rasulo. Escolhi a mesma espécie que mostrei no primeiro Atlas. Este mapa vem confirmar aquilo que já tínhamos visto no Atlas anterior, que é eles distribuem-se principalmente pela metade interior e depois aqui um bocado ao longo da bacia do Tejo e afluentes, com presença aqui no litoral. Aliás, até queria olhar para o mapa da esquerda. Vemos aqui, portanto, distribuição pelo interior, bacia do Tejo e aqui as serras da Extremadura e algumas observações aqui no litoral de Lisboa e depois uma grande parte do Algarve.
Se vocês compararem o mapa da esquerda com o mapa da direita, o mapa da direita é um mapa de frequência, mas ele não está modelado. Porquê é que não está modelado? Porque o Mel Azul tem muito menos dados, e como tem menos dados, as espécies com poucos dados não permitem modelar, e então meteram-se aqui as frequências em bruto. Ou seja, correspondem às frequências reais nas quadrículas. Por isso é que isto está tudo quadriculado. Os mapas modelados são só para as espécies que têm um volume de dados suficientemente grande para permitir a modelação. Senão, estes mapas com poucos dados, se forem modelados, fica assim uma coisa muito esquisita e muito distorcida e acaba por ter pouco interesse. Agora, se vocês compararem aqui o mapa da esquerda com o mapa da direita, vão ver que há muitas quadrículas que têm bolinhas, que depois à direita não corresponde. Por exemplo, aqui na zona da Peneda Gerês aparece uma data de bolinhas e depois só há um quadrado. O que é que isto significa? Significa que muitas dessas bolinhas correspondem a visitas casuais, ou seja, visitas feitas fora das visitas sistemáticas, que entram para o mapa da abundância, mas que, como não faz parte das visitas às tétradas, não é possível atribuir uma frequência. Nós só podemos atribuir uma frequência nas visitas que estão cronometradas, digamos assim. Por isso é que o mapa da direita tem menos quadrados que o da esquerda. Agora, o que nós vemos no mapa da direita é que as frequências do Mel Azul são geralmente muito baixas. Andam aqui aqui no amarelo, não é? 10 a 25, ou às vezes no cor de laranja. Aqui talvez no Nordeste apareça um bocadinho mais, que aparece nos vermelhos, mas nunca aparece tão escuro, nunca aparece os 100%, porque o Mel Azul não é uma espécie muito abundante e não é uma espécie que apareça nas tétradas todas. Agora, olhando aqui para este mapa, eu há bocado no mapa do primeiro Atlas notei que a distribuição era contínua do Minho ao Algarve. Aqui nós já vemos muitas descontinuidades, especialmente, não era do Minho, peço desculpa, de Trás-os-Montes. Aqui vemos descontinuidades, e vemos descontinuidades porque a malha é mais fina, é a mesma coisa que acontece com a carriça. Ou seja, se nós juntarmos isto em quadrados de 20 ou de 30 km, praticamente temos presença em todas, mas se começamos a tornar a malha mais fina, vai haver locais em que a espécie não ocorre porque não tem habitat. Isto é normal, acontece com todas as espécies. Daí a existência de maiores descontinuidades. Claro que localmente também pode haver cobertura insuficiente. Isso também às vezes explica as descontinuidades. Mas de uma forma geral vemos que a distribuição é semelhante. Portanto, isto é então um exemplo de uma espécie com o mapa não modelado, mas em que temos a distribuição e a abundância relativa, que, como disse, não corresponde ao número de indivíduos, mas sim à frequência de observação nas tétradas. Eu vou então explicar o que é isto das tétradas e da metodologia que foi seguida no segundo Atlas para obter esta quantificação. Nós temos aqui um mapa de distribuição, que é o mapa das quadrículas do território continental, corresponde a quadrículas de 10 por 10 km. E estas linhas que não estão publicadas no Atlas final, são as linhas com as divisões das regiões de coordenação regional, porque havia 14 organizadores regionais e cada organizador regional tinha a seu cargo as quadrículas que estavam dentro de um destes retângulos ou destas formas que aqui estão. Portanto, estas linhas, e eu estou aqui a manter isto por razões que depois à frente já vou explicar melhor. Então vamos imaginar que temos aqui uma quadrícula 10 por 10 e então nós podemos dividir essa quadrícula em 25 quadrados de 2 por 2 km. Portanto, esta quadrícula tem 10 km de largura, 10 km de altura e temos 25 quadradinhos de 2 por 2 km. Como é 2 por 2, isto tem 4 km quadrados. 4 em grego diz tetra e, portanto, tétrada é o nome que se dá a estes quadrados porque eles têm 4 km quadrados de área. Basicamente é isto. Bem, e então esta ideia das tétradas apareceu do Atlas inglês. O segundo Atlas inglês, que foi publicado em 1992, salvo erro, tinha saído há pouco tempo, quando este Atlas começou a ser planeado. O segundo Atlas inglês, foi um dos primeiros Atlas de segunda geração, usou exatamente este método. E o que é que eles fizeram? Definiram isto. Cada quadrícula é dividida, então, em 25 tétradas, que levam estas letras. A letra O não é utilizada, como há 26 letras e nós só precisamos de 25, deixou-se de fora o O para não se confundir com o 0, e elas são numeradas de baixo para cima e da esquerda para a direita. E então, o que é que eles disseram em Inglaterra? Nós dividimos isto em 25 quadrículas e o observador tem que visitar 8 tétradas. E em cada tétrada tem que fazer 2 visitas de 1 hora, uma na primeira metade da época, outra na segunda metade da época. E, portanto, isto dá um total de 16 horas de campo. 16 horas, grosso modo, corresponderá a 3 ou 4 dias de observação. Isto foi o que eles calcularam, 3 ou 4 dias, numa área de 100 km quadrados, que é a área da quadrícula,
é suficiente para detectar a grande maioria das espécies. Isto foi a abordagem feita em Inglaterra. E foi esta abordagem que serviu de base a replicar esta metodologia no Atlas português, com uma diferença. Foi decidido que em vez de 8 tétradas haveria apenas 6. Nós somos menos e, portanto, achou-se que 8 tétradas era muito exigente e então com 6 tétradas a coisa já se resolvia. Então, mínimo de 6 tétradas, 2 horas em cada tétrada, que é 1 hora na primeira volta, que seria entre meados de março e meados de maio, e 1 hora na segunda volta, que era entre meados de maio e final de junho, porque a primeira volta é sobretudo para os residentes e para os primeiros estivais, e a segunda volta é para os estivais tardios e para as confirmações, um total de 12 horas de visitas sistemáticas. Isto foi a base de trabalho. Para além disso, era suposto os observadores fazerem casuais. As casuais para quê? Para procurarem espécies que não aparecem nas sistemáticas. Normalmente isto faz-se, por exemplo, para ir trabalhar a habitats que não foram adequadamente amostrados nas sistemáticas devido à dificuldade de acesso, ou para ir ver uma zona rupícola, ou para ir ver um castelo, ou para ir ver uma charca, um açude, uma ribeira. Portanto, normalmente as casuais, se adequadamente direcionadas aos habitats, permitem obter uma série de espécies adicionais. E depois as noturnas. Para além dos censos dirigidos. Mas os censos dirigidos não eram das quadrículas todas. Peço desculpa. É claro que isto era o que era suposto ser feito. A mensagem nem sempre passou corretamente, até porque o mínimo era 6 tétradas. Podia-se fazer mais, até porque fazendo mais tétradas, a experiência mostra, em vez de fazer 6 tétradas, fazer 7 ou 8 ou 9 ou 10, permite detectar muito mais espécies. Aliás, em Inglaterra houve quadrículas em que chegaram a ser visitadas as 25 tétradas. Em Portugal, creio que não tivemos nenhum caso desses. Mas, na prática, a mensagem não passou e houve muitas situações em que os observadores olharam para as 6 tétradas, não como o mínimo, mas sim como o máximo. Ou seja, faziam as 6 tétradas e não faziam mais nada, e não faziam mais tétradas, não faziam casuais e não faziam noturnas. Eram feitos os mínimos, mas isso depois repercutiu-se nos resultados, como eu já vou mostrar. Mas pronto, isto é a base de trabalho, mínimo 6 tétradas sistemáticas e depois visitas não sistemáticas para casuais e para noturnas. Bem, eu vou mostrar o que é isto das tétradas. Isto era uma daquelas folhas, eu por acaso tinha aqui, fotografei, só para ilustrar, uma daquelas folhas, isto são as colagens que foram feitas, porque isto foi as tais cartas militares que foram compradas e depois recortadas na altura pela equipa de projeto do SEMPA para distribuir as cartas aos colaboradores. Portanto, isto é uma folha que resulta da colagem de 4 bocados de cartas militares e que corresponde a uma carta de 10 por 10. As linhas vermelhas são estradas, isto é aqui na zona da Lagoa, que fica no concelho de Porto Alegre, e estas linhas, vê-se mal, mas há aqui umas linhas azuis espaçadas, horizontais e verticais, que são os quadrados de 1 km. Portanto, esta folha tem 10 por 10 km. Isto é da escala 1 para 25 mil. E tem estes quadradinhos de 1 km que são 100. São 100 quadrados de 1 por 1. E estas linhas azuis correspondem à grelha OTM. Portanto, o Atlas, as folhas do Instituto Geográfico do Exército já tinham a grelha OTM representada e por isso era muito prático levá-las para o campo, porque elas já lá tinham as tétradas marcadas. E então, eu posso marcar aqui uma tétrada. Elas estão marcadas, como eu disse, de baixo para cima, A, B, C, então esta é a tétrada C. Vamos imaginar, eu agora estou aqui a escolher, por hipótese, 6 tétradas que eu poderia escolher para visitar. É suposto elas estarem espalhadas pela quadrícula para serem representativas também das várias áreas da quadrícula e dos diferentes habitats. Claro que depois tem que se escolher em função dos acessos, porque há já zonas fechadas. Mas vamos imaginar, eu podia escolher estas 6 tétradas, então eu tinha que passar 1 hora em cada uma destas tétradas, fazendo um percurso a pé e depois repetir na segunda volta. Esta história das coisas das tétradas deu muita discussão na equipa de projeto. Eu lembro-me quando lá estava, havia pessoas que achavam que isto, para ser verdadeiramente representativo, que as tétradas tinham que ser escolhidas aleatoriamente. Ou seja, que metodologicamente, se o observador pudesse escolher as tétradas, que isto ficava tudo enviesado. Não sei se isso é bem assim, porque, pela minha experiência, as visitas sistemáticas servem sobretudo para as espécies comuns, e as espécies comuns estão bastante bem distribuídas e, portanto, escolher estas ou escolher outras fará diferença numa ou noutra espécie, e para a maioria das espécies não fará assim tanto. Mas pronto, isso deu muita discussão, porque havia, de facto, quem achasse que tinha que ser mesmo aleatório. Mas depois há o problema, sorteamos aleatoriamente e depois cai-nos uma tétrada onde não há acessos, como é que vamos resolver isto? Eu lembro-me que depois, na altura, dei uma sugestão que acabou por ser a solução de consenso que se aceitou, que era as pessoas podiam escolher as tétradas, mas elas não podiam ficar coladas. Ou seja, se eu escolhesse a C, eu não podia escolher nem a B,
nem a D, nem a H, que estão ao lado. Ou seja, se eu não permitir tétradas coladas, adjacentes, que tenham uma aresta em conjunto, de certa maneira já estou a obrigar a que as tétradas estejam espalhadas pela quadrícula, porque se eu permitisse tétradas adjacentes, a pessoa podia simplesmente fazer estas 6 aqui, estão todas juntinhas, não tinha que se andar a deslocar e o resto da quadrícula ficava por mostrar. Portanto, se nós introduzirmos esta limitação, não é a mesma coisa que ser aleatório, mas já estamos a espalhá-las pela quadrícula, que é o objetivo, que é ter uma boa amostragem do terreno. Pronto, isto era então o mínimo e eu podia escolher estas 6 tétradas. Como opção, a pessoa podia amostrar mais de 6. E eu até fui uma das pessoas que tentou incentivar que se fizesse mais de 6 para obter informação adicional. Nesse caso já se podiam pôr tétradas adjacentes. Mas isto era então o método de base de amostragem neste Atlas. Há aqui alguns aspectos muito relevantes. O Atlas também tem na introdução um mapa que é o mapa de esforço das visitas sistemáticas. E então vemos aqui o número de tétradas que foi amostrada. Tem aqui um mapa das quadrículas e temos, a maioria das quadrículas está amarelo. Amarelo corresponde a 6 tétradas. A 6 tétradas, que era o mínimo. Depois há umas que estão a cinzento, que é 0 a 5. Este 4 aqui não sei bem a que é que se refere, que eu não encontro isto em lado nenhum. Mas, portanto, 0 a 5 tem aqui algumas espalhadas a cinzento, sobretudo aqui no norte, mas não são muitas. São quadrículas em que não foi feito o mínimo exigido a nível de visitas sistemáticas. Portanto, não foi cumprido o mínimo. Nas que estão a amarelo foi feito o mínimo, mas não foi feito mais do que isto. E depois há uma série delas que estão lá a laranja ou a vermelho, que é aquelas em que foi feito de 7 até 21 tétradas. Foram feitas mais. E nós vemos que há umas manchas, mas estas manchas não estão distribuídas de forma homogénea pelo território. Ora, eu aqui pus à direita o mapa das zonas de coordenação. E isto é muito engraçado, comparar isto, porque nós vemos que há aqui uma correspondência quase perfeita entre algumas zonas de coordenação e as zonas onde foi feito um esforço superior ao mínimo. Foi aqui no Nordeste, foi aqui nesta zona, que fica aqui mais ou menos no centro, um bocadinho perto do Tejo, foi aqui no Norte Alentejano, foi aqui nesta região que apanha o Ribatejo, Extremadura e parte do litoral alentejano, e foi no Algarve. Eu sou suspeito para falar disso porque eu fui uma das pessoas que defendeu este reforço de cobertura com mais tétradas e eu era coordenador desta zona e depois a certa altura passei a coordenar esta zona também e eu incentivei os meus colaboradores a fazer isso. Mas houve, como se pode ver, houve outras zonas em que isto aconteceu. E houve zonas em que não aconteceu de todo. E o facto destas manchas corresponderem quase na perfeição às zonas de coordenação mostra que o esforço de cobertura conseguido em cada zona depende, em grande medida, da mensagem que for passada pelo coordenador aos seus colaboradores. E é verdade que nas zonas que eu estava a coordenar isso aconteceu, mas aconteceu noutras zonas, como no Nordeste ou no Algarve, que eu nunca tive qualquer ligação com a coordenação destas zonas e, portanto, isso foi iniciativa dos respectivos coordenadores. Ou seja, houve diferenças de cobertura entre regiões, mas que tem esta correspondência que mostra que o coordenador e a atitude que o coordenador regional tenha vai ter bastante impacto no volume de esforço que é feito nessa zona, independentemente do número de colaboradores que haja na zona. É verdade que há zonas em que tem mais colaboradores, há zonas em que tem menos, mas há aqui esta correspondência e isto é algo que eu creio que é muito significativo, ou seja, o coordenador regional ou o organizador regional, que acho que era assim que se chamava, que vai estar em contacto com os observadores, tem um papel essencial na dinamização do projeto e na realização do esforço de observação. E o próprio Atlas, na introdução, apresenta depois aqui estes 3 mapas, e estes 3 mapas são muito interessantes. Estes 3 mapas têm as quadrículas todas do território continental, com o número total de espécies por quadrícula, sendo que no primeiro mapa nós temos o total de espécies para todas as quadrículas do país. Agora já não é com a grelha do anterior Atlas, é mesmo com a grelha UTM. Temos aqui algumas no litoral norte e centro que têm menos, e depois as máximas vão acima dos 100, que é aqui no vermelho mais escuro. Mas depois tem este mapa que é as zonas, o número de espécies, considerando apenas as visitas sistemáticas, portanto, sem as casuais, nem os censos dirigidos, nem as noturnas, só as sistemáticas. Ora, o que é que nós vemos?
Quando consideramos só as sistemáticas, nós vemos que o número de espécies é maior, exatamente aqui nestas zonas, aqui e no Nordeste e em certas zonas do Algarve, onde houve maior cobertura, ou seja, onde foram visitadas mais tétradas do que o mínimo exigido. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Visitando mais tétradas, consegue-se mais espécies. É o que isto quer dizer. E daí, eu já na altura tinha esta convicção e depois, quando vi estes resultados, isso só reforçou esta minha convicção. Faz sentido investir mais horas na prospecção da quadrícula, porque quanto mais tempo lá passarmos, mais espécies vamos encontrar. Claro que há um teto. Isto não sobe ao infinito. Mas 6 tétradas é insuficiente para detectar as espécies todas, é o que isto quer dizer. E, portanto, com mais tétradas, que nas áreas que eu estava a coordenar, normalmente andava pelas 9. Eu me incentivava a fazer 3 tétradas adicionais para ter 9 tétradas. E, em alguns casos, foi feito mais. E isto permitiu detectar muito mais espécies. E, noutras zonas, isso não foi feito e depois não aconteceu. O mapa da direita é diferente. É as espécies detectadas só em visitas casuais. Este mapa tem um aspecto diferente. Por exemplo, nas zonas que eu estava a coordenar, conseguiu-se mais espécies, que era aqui, tanto o Val do Tejo e o Alto Alentejo, conseguiu-se mais espécies sistemáticas, mas em casuais não se investiu tanto. Houve aqui zonas em que se investiu muito em casuais. Por exemplo, aqui na Beira Baixa, e depois aqui no litoral oeste, que é aquela zona ali da Extremadura que está mais ou menos a norte de Lisboa até Leiria. E também, em parte, aqui no Douro, mas não tanto depois nas outras zonas do distrito de Bragança, e depois aqui também nesta zona do Gerês. Também houve um forte investimento em visitas casuais. Em certas zonas aqui do Alentejo Central, do distrito de Évora, e numa grande parte do Algarve. Portanto, se nós juntarmos estes dois mapas, vemos que no Nordeste e no Alto Alentejo, no Ribatejo e aqui na Bacia do Sado, houve um forte investimento em mais trabalho de campo sistemáticas. Nestas zonas, litoral centro, aqui de Leiria até à Extremadura, Beira Baixa, certas zonas do Nordeste e Algarve, houve um forte investimento em casuais. E depois houve zonas que nem uma coisa nem outra, que foi o caso aqui do Baixo Alentejo e foi o caso aqui de muitas zonas do litoral centro. Quando nós juntamos as duas coisas, vemos neste mapa o resultado conjunto disto, que é as zonas com maior diversidade de espécies, foi as zonas onde ou houve mais esforço em sistemáticas ou houve um grande esforço em casuais ou as duas coisas. E depois notamos que houve aqui regiões, como por exemplo o Baixo Alentejo e grande parte do litoral norte e centro, em que não houve uma coisa nem outra e depois isso reflete num menor número de espécies. É certo que estas zonas são menos ricas do que o interior, mas também é verdade, e provou-se com estes resultados, dependendo das zonas onde foi feito mais sistemáticas e mais casuais ou não, que isso tem reflexo no número de espécies. Aqui no Baixo Alentejo isso é bastante evidente e até aqui em certas zonas da beira interior também se nota esse contraste. Claro que não estou a fazer aqui uma análise fina, mas eu achei muito interessante esta separação no número total de espécies que mostram o resultado de se investir mais em sistemáticas ou o resultado de se investir mais em casuais. Pronto, deixo aqui então estes apontamentos sobre o segundo Atlas. Eu acho que este tipo de reflexões são muito úteis para planear projetos futuros, para ver como é que deve ser direcionado o esforço para obter os melhores resultados. Agora, o último Atlas nacional que eu queria falar é o Atlas das Aves Invernantes e Migradoras, que é um Atlas que foi feito em apenas 2 anos, 2012 e 2013. Foi uma parceria com uma série de entidades. E o autor principal foi a SPEA, mas teve o envolvimento de outras entidades. A SPEA foi quem coordenou e foi publicado em 2018. Mais uma vez, o tal período de 4, 5 anos. A edição, na verdade, foi da SPEA, do Labor da Universidade de Évora, isto é UE e não é U, isto ficou trocado, do ICNF, do IFCN, que é o Instituto da Floresta e Conservação da Natureza da Madeira, da SREAT, que é a Secretaria Regional de Ambiente dos Açores, e da Associação Portuguesa de Amelhadores de Aves. Os trabalhos, foi 2 anos, isto começou em 2011, porque foi o inverno de 2011-2012, portanto foi 2 invernos e 2 épocas migradoras, por isso é que está aqui 2011. Na capa diz só 2012-2013, isto começou em novembro de 2011, mas foi 2 anos inteiros. A grelha foi novamente o TM 10x10, e este mapa procurou obter dados de distribuição e abundância. Este Atlas teve uma cobertura bastante incompleta, cobertura muito parcial do território. Eu não participei neste Atlas, na minha interpretação, esta cobertura parcial resulta do facto de se ter tomado a opção de fazer isto em apenas 2 anos. 2 anos é insuficiente para um país com a nossa dimensão e para os recursos que existem. Para a cobertura ficar completa, se calhar seriam necessários pelo menos 4. Aliás, o segundo Atlas Nidificantes foi planeado para ser em 5 anos,
que era 4 anos para cobrir o território e o 5º ano para tapar buracos, como se dizia, e foram necessários 7 para ter a cobertura completa. Portanto, 2 anos é pouco, e eu acho que os resultados deste Atlas mostram isso. Eu vou só mostrar aqui, aqui não vou dissertar tanto sobre metodologias, vou mostrar apenas 2 mapas que eu acho que ilustram bastante bem. O primeiro é o da carriça. Isto tem 2 mapas, um é de inverno e o outro é o da migração pós-nupcial, que foi o período de trabalhos de campo que era de agosto a outubro. O que nós vemos aqui é que, ao contrário do Atlas nidificante, em que nós víamos que a carriça não tinha falhas a norte do Tejo, aqui tem muitas ausências. E estas ausências devem-se com o facto de que muitas destas quadrículas nem sequer tiveram visitas sistemáticas, nem no inverno, nem na migração pós-nupcial. As que tiveram visitas sistemáticas são as que estão a cinzento. Portanto, este mapa tem muitíssimo mais descontinuidade do que aquilo que nós vemos no Atlas nidificantes, e isto reflete efetivamente o facto de haver várias centenas de quadrículas que não foram visitadas. Portanto, na minha opinião, um Atlas que abrange o território todo precisa de pelo menos 4 anos. Outro exemplo também, mais uma vez, o mel rasul, que já vimos a espécie há pouco. Nós vimos que ela tinha uma distribuição quase contínua desde Trás-os-Montes ao Algarve. Tinha algumas descontinuidades no mapa, no segundo Atlas. Aqui vemos já é mais difícil até traçar uma mancha. E aqui vemos bem, estes quadradinhos cinzentos são as quadrículas que tiveram visitas sistemáticas. Vemos que houve aqui muitas falhas, de norte a sul, no inverno, e na migração pós-nupcial as falhas ainda são mais. Portanto, a cobertura mesmo assim foi um bocadinho mais bem conseguida no inverno. Na migração pós-nupcial há vastas manchas no Alentejo, no litoral centro, em Trás-os-Montes, que não tiveram qualquer visita sistemática, e portanto o mapa mostra-nos aqui presenças, mas não é uma mancha que nos permita caracterizar bem a distribuição da espécie. Portanto, pronto, foi a opção da equipa de projeto publicar o Atlas assim. Na minha opinião, faz sentido investir num período de amostragem mais alargado, com 4 ou 5 anos, para se conseguir uma cobertura mais completa. Mas, de qualquer forma, enfim, o Atlas está publicado e pode servir de base de aprendizagem. Eu digo isto porque eu acho que, em termos de resultados, não se consegue concluir muita coisa com base numa amostragem tão incompleta. Eu acho que, não havendo a possibilidade de amostrar o território todo, uma opção que se pode tomar num Atlas deste é aumentar a malha, e em vez de fazer 10 por 10, fazer 20 por 20. E aí, em vez de ficar com 1000 quadrículas, ficamos com 250 ou 300, e aí já é mais fácil de cobrir. Portanto, eu acho que, se os recursos forem limitados, não somos obrigados a usar uma malha tão pequena. Enfim, são apenas ideias. Talvez no futuro seja possível fazer um Atlas de invernantes e migradores mais completo. Até porque dá aqui uma nuance adicional. O inverno é uma altura, para começar, está frio, e as pessoas têm menos vontade de ir para o terreno, sobretudo assim em zonas de serra e zonas agrestes. Em segundo lugar, o tempo está muitas vezes desfavorável, ao contrário do que acontece na primavera. E, portanto, há muitos dias que ficam queimados porque ou está chuva, ou está nevoeiro, ou está vento. E em terceiro lugar, os dias são muito curtos, e como os dias são curtos, há menos horas disponíveis para andar à procura das aves. E, portanto, isto são aspectos que também é importante ter em conta quando estamos a fazer um Atlas de invernantes. Pronto, com isto termino os Atlas nacionais, agora vou falar dos Atlas regionais. Eu aqui vou ser um bocadinho mais breve do que fui nos Atlas nacionais, não vou falar tanto de metodologias, vou apenas apresentar para ficarem a conhecer aquilo que existe. O primeiro, que foi o primeiro Atlas a ser publicado em Portugal, foi o Atlas das Aves Invernantes do Barlavento Algarvio, foi publicado em inglês, trabalhos de campo entre 85 e 87, o autor chama-se Mark Bolton, na altura ele morava no Algarve, na Associação A Rocha, foi publicado em 1987, e a edição é da Rocha Trust, que é a Fundação A Rocha. Os trabalhos de campo foi neste intervalo que eu disse. A grelha foi uma grelha retangular de 8 por 10 km, portanto aparecem aqui uns retângulos verticais. Não sei porque é que foi escolhida esta grelha, talvez resulte de uma divisão das cartas de 1 para 50 mil, que são de 20 por 32, portanto se dividirmos por 8 dá quadrados de 8 por 10. Não sei se foi essa a razão, mas presumo que sim. Foi o primeiro Atlas de invernantes publicado em Portugal. Eu mostro aqui uns exemplos de uns mapas de distribuição, que eles estão vários em cada página. Os textos estão na página ao lado, que eu não reproduzi aqui. Normalmente, os Atlas de invernantes, as bolinhas referem-se ao número de indivíduos. Os Atlas de invernantes, muitas vezes, usam uma contagem efetiva de indivíduos.
E então, mais uma vez, temos aqui ao centro a carriça, que eu escolhi. A carriça também ocorre no Algarve e ela aparece aqui nas quadrículas todas, exceto numa, que é aqui na quadrícula de Lagos. As bolinhas, cada mapa tem uma escala que se refere ao número de indivíduos. Reparem que a escala não é igual em todos os mapas, porque há espécies que são mais abundantes que outras. Perdão, portanto, na carriça a bolinha grande é 21 ou mais, mas na alvéola cinzenta a bolinha grande é apenas 5. Vemos que a carriça é mais abundante aqui nas serras de Monchique e de Espinhaço de Cão e que é menos abundante no litoral. Portanto, mas o facto da carriça aparecer nas quadrículas, eu disse que só faltava aqui em Lagos, mas estava a dizer mal, porque também falta aqui na quadrícula da Ria de Alvor e na outra aqui ao lado, que é do Arato. Estava a dizer mal. Ela falta aqui nestas zonas costeiras, onde realmente são muito escassas, e depois a distribuição aumenta para o interior. No interior aparece nas quadrículas todas e até em densidades, em abundâncias bastante grandes. A alvéola branca é ao contrário, é mais numerosa nas zonas costeiras e tem falhas na serra, mas isto dá-nos uma ideia da cobertura. A ferreirinha alpina, que é a Alpina Center, só apareceu num sítio que foi no Cabo de São Vicente, com 6 indivíduos. Depois um outro atlas publicado no Algarve, que foi este do Atlas das Aves Nidificantes do Algarve. Trabalhos de campo entre 87 e 92, e que tem na capa umas atardas. Da autoria de Valls and Valls, portanto, Glenys Valls, o nome da primeira autora. Este atlas foi publicado em 1994, também em inglês. A edição é do Centro de Estudos Ornitológicos do Algarve, que fica perto de Silves, e os trabalhos foram então de 87 a 92. A grelha foi igual à do outro atlas que eu falei anteriormente, do Atlas das Invernantes. Este foi o primeiro atlas regional de nidificantes, era para o Algarve todo. Este atlas, quando saiu, surpreendeu muita gente porque tinha uma série de registros, nomeadamente das atardas que aparecem na capa, de espécies que não eram conhecidas como nidificantes no Algarve e que depois deste atlas nunca mais foram confirmadas como nidificantes. Portanto, aparecem várias espécies nesta situação. São registros que nunca foram confirmados por mais ninguém, a não ser pelos autores deste atlas. Enfim, é uma situação que sempre suscitou algumas reservas junto dos observadores. É claro que só quem lá esteve é que pode dizer o que é que lá estava ou não, mas dentro da comunidade ornitológica e devido à grande quantidade de registros que este atlas apresenta, que não foram confirmados por mais nenhum trabalhos, este livro passou a ser encarado com algumas reservas. De qualquer forma, está publicado e eu não quis deixar de o referir aqui, pelo menos para saber que existe. Neste momento não tenho aqui o livro comigo e, portanto, não tive a oportunidade de obter imagens do interior para partilhar. Depois, o Atlas do Parque Nacional da Peneda Gerês, que foi realizado na primeira metade da década de 90. Como eu já disse, a década de 90 foi uma década muito produtiva em termos de atlas. 2 autores, Miguel Pimenta e Maria de Lourdes Santarém, e a edição é do Instituto da Conservação da Natureza, na altura chamava-se ICN, e do Parque Nacional da Peneda Gerês. Foi publicado em 96, passou apenas um ano entre o fim dos trabalhos e a publicação. Aliás, os atlas regionais, em média, saem mais rapidamente, porque têm menos volume de informação. Até o Atlas do Algarve saiu em 87, que era o ano do fim dos trabalhos de campo. Edição, então, do ICN e do PNPG. Os trabalhos, já disse, de 90 a 95. A grelha foi o TM, portanto, usou as tétradas, mas foi 2 por 2 km. Portanto, a grelha aqui foi as tétradas, o que significa que todas as tétradas do parque foram amostradas. Este foi o primeiro Atlas de nidificantes e invernantes, feito em Portugal. Simultaneamente, nidificantes e invernantes. Eu aqui, neste momento, só disponho de um mapa, que é o do chasco ruivo, que neste caso é de nidificantes, porque a espécie não inverna, mas que vemos aqui a grelha de 10 por 10 e depois cada bolinha corresponde a uma tétrada. Portanto, as tétradas, esta linha preta é o perfil do parque, da Peneda Gerês, que tem este símbolo em X, aqui em C, desculpem, aqui é a Serra da Peneda, aqui é a Serra do Soajo, aqui é a Serra do Gerês. As bolinhas grandes referem-se a confirmações, portanto, isto era a presença do chasco ruivo no Parque Nacional no período de realização deste atlas. Depois o Atlas da Serra da Malcata, também na década de 90, autor Luís Silva, foi publicado em 98, portanto, mais uma vez, apenas um ano entre o fim dos trabalhos de campo e a publicação. A edição foi do Instituto da Conservação da Natureza e da Reserva Natural da Serra da Malcata. 3 anos de trabalhos de campo, a grelha foi igual à do Parque da Peneda Gerês, portanto, o TM 2 por 2 km, e tal como o da Peneda Gerês, este atlas fez nidificantes e invernantes. Temos aqui um exemplo, a ferreirinha comum. O mapa de cima refere-se às nidificantes, o mapa de baixo às invernantes.
sendo que no mapa das nidificantes, o tamanho das bolinhas corresponde à evidência de nidificação, como é habitual neste tipo de atlas, portanto, bolinhas grandes de nidificação confirmada, mas depois este atlas também tem aqui, simultaneamente, no mesmo mapa, a informação quantitativa. Ou seja, bolinhas mais escuras correspondem a maiores frequências de observação e bolinhas mais claras, está aqui a escala, correspondem a menores frequências. O mapa de inverno, as bolinhas referem-se às abundâncias. Portanto, vemos que a ferreirinha ocorre em toda a serra, tanto na primavera como no inverno, e apareceu em praticamente todas as tétanas. Um outro exemplo, o pombo turcaz. O pombo turcaz também tem 2 mapas, mas é muito engraçado. E estes atlas que comparam as duas estações, as 2 épocas na mesma zona, permitem-nos saber coisas muito engraçadas. O pombo turcaz, como podem ver, na primavera ocorre praticamente por toda a serra, tem aqui 1 ou 2 falhas, mas no inverno está quase ausente. Ou seja, uma espécie que nós olhamos como residente, afinal faz movimentos, pelo menos nas zonas de maior altitude, em que no inverno desaparecem da serra. E o coordenador é uma pessoa experiente, que eu conheço, e nós podemos ver até pelo mapa da ferreirinha, que mesmo no inverno está presente por toda a serra, e a ferreirinha até é uma espécie mais difícil de detectar ou de identificar do que o pombo turcaz. Portanto, o pombo turcaz dificilmente passaria despercebido se estivesse presente. Daí que, na minha interpretação, esta ausência não é uma questão de má cobertura, é mesmo porque os pombos se vão embora no inverno. Eles estão presentes na primavera e no inverno descem provavelmente para zonas mais baixas, e eu acho que é muito interessante fazermos estas constatações, porque isto nos dá informação muito útil sobre os movimentos das espécies, mesmo a nível local. Acontece com outras espécies, por exemplo, os trigueirões também estão presentes na primavera, depois no inverno quase desaparecem, acontece noutras zonas de serra. O Atlas do Baixo Alentejo. O Atlas do Baixo Alentejo foi o segundo Atlas de invernantes feito em Portugal, de 92 a 95. Teve 5 autores, eu fiz parte dessa equipa. Foi uma equipa de 5 observadores que começaram este Atlas de forma independente. Ainda não existia a CPEA, depois a CPEA foi criada em 1993 e então este Atlas depois, por pedido nosso, foi integrado nas atividades da CPEA, foi a CPEA que o publicou. Foi publicado em 1998 e os trabalhos de campo foram 3 invernos, portanto desde novembro de 92 até fevereiro de 95. A grelha foi mais uma vez o TM 10 por 10 km, foi o maior atlas regional de invernantes que foi feito em Portugal. Eu infelizmente também não tenho aqui, porque gostaria de partilhar alguns mapas deste atlas para mostrar os resultados assim numa base de uma província, mas não tive essa possibilidade. De qualquer forma, usamos o mesmo tipo de representação que estava nos outros atlas de invernantes que eu já mostrei, que era o do Algarve e o da Malcata, em que nos mapas de inverno tem bolinhas de 3 tamanhos que correspondem a maiores quantidades de aves observadas. Depois o Atlas da Serra de Monte Junto, que atualmente é uma paisagem protegida. Este Atlas também tem uma curiosidade, é que este Atlas é um Atlas duplo. Duplo não no sentido de ser nidificantes e invernantes, mas no sentido de cobrir 2 épocas de nidificação não consecutivas. Então, a história conta-se assim. Foi feito o Atlas em 1989. E depois disso, houve um grande incêndio na serra e uma grande parte da serra ardeu. E então, passados uns anos, os autores resolveram repetir o Atlas. Passados 8 anos, repetiram novamente a prospecção. Como a zona não é muito grande, conseguiram fazer tudo outra vez. E depois publicaram o Atlas com o resultado dessas 2 prospecções em anos não consecutivos. Os autores Francisco Barros e Paulo Marques. O Atlas viria a ser publicado em 1999. A edição é desta associação, a Associação para o Desenvolvimento das Serras de Ar e Candeeiros. Os trabalhos, como eu disse, foram em 2 anos, separados, com um intervalo de 8 anos. Um em 89, outro em 97. A grelha foi de 1 por 1 km. Como esta área é muito pequena, aí é normal fazer em áreas muito pequenas, é reduzir a malha, que é para dar algum detalhe. Ou seja, em áreas muito grandes temos que aumentar a malha, em áreas muito pequenas reduzimos a malha. Foram encontradas 74 espécies nidificantes, mais 38 espécies adicionais não nidificantes. Ora, eu pus aqui 2 mapas. O primeiro é da incontornável carriça, que já sabem que eu gosto de usar como espécie enfim, indicador do grau de cobertura. Podemos ver que a carriça foi detectada em todas as espécies da zona de estudo, em quadrículas de 1 por 1 km, até com confirmações em bastantes quadrículas, portanto mostra que a cobertura para passeriformes foi boa. E depois pus aqui outro mapa muito engraçado, que é o mapa do Trigueirão.
E este mapa tem bolinhas de duas cores, e isto significa o seguinte: as bolinhas mais claras, estas amarelas, são os sítios em que as quadrículas em que o trigueirão foi detectado no primeiro levantamento em 89, mas não foi detectado no segundo levantamento, que foi em 97. As bolinhas verdes, ele estava presente nos dois, e a bolinha branca foi onde ele apareceu de novo no segundo levantamento. Ora, o que é que nós vemos? O trigueirão encolheu, desapareceu de 5 quadrículas. Ele já tem uma distribuição muito menos ampla que a carriça, porque ele está ausente de certas zonas de maior altitude, ou mais florestadas. Mas o trigueirão diminuiu, e isto é engraçado, daqui a bocado já vou mostrar a situação em Inglaterra. O trigueirão tem estado a diminuir imenso, é uma espécie de zonas agrícolas, e o facto de ter desaparecido aqui de 5 quadrículas, quando a carriça não desapareceu de nenhuma, portanto não é uma questão de má cobertura, é uma questão mesmo da espécie ter desaparecido, até porque isto é uma espécie relativamente fácil de detectar, pelo canto, pouso à vista, etc. Portanto, e esta é a mais-valia deste Atlas de Monte Junto, e que mostra que em zonas pequenas, que sejam, enfim, suficientemente pequenas para se poder cobrir, por exemplo, num ano, se nós fizermos um levantamento num ano e depois repetirmos o mesmo levantamento, não vou dizer todos os anos, que não valerá a pena, mas ao fim de 10 anos, com a mesma escala, com a mesma metodologia, nós se calhar vamos encontrar, e este Atlas mostra alterações numa série de outras espécies. Portanto, nós vamos encontrar alterações, e a estas pequenas escalas, isto pode nos ajudar a perceber quais são as espécies que estão a ter as alterações mais importantes. E eu achei muito, muito interessante esta abordagem do Atlas de Monte Junto, porque permite, é certo que isto é só uma microescala, e portanto nós não podemos, a partir daqui, concluir que os trigueirões estão a diminuir no país todo. Não podemos fazer estas extrapolações, teria que se fazer uma análise da habitat e perceber o que é que está a passar. Mas acho interessante a abordagem. Portanto, também escolhi este mapa exatamente por causa disto. O Atlas das aves nidificantes do campus da Universidade de Aveiro. Este é o Atlas mais pequeno que eu tenho conhecimento, em termos de área. Foi feito em 2004, numa única época. Os autores são Milena Matos e António Luís. Foi publicado em 2007 e editado pelas edições Afrontamento e pela Universidade de Aveiro. Isto é só no campus da universidade, portanto é uma área que é mais pequena que um concelho ou que uma área protegida. E isto visitava-se tudo num ano, e portanto usou-se uma grelha ainda mais pequena, que é uma grelha de 200 por 200 metros. Este Atlas é ilustrativo de que nós podemos fazer este tipo de levantamentos em qualquer área. Até podemos, portanto, eu não sei exatamente qual é a área do campus da universidade, mas vamos imaginar que seja 1 km quadrado, portanto seria dividido em não sei se é, não sei a área, mas se for 1 km quadrado, ficamos com 25 quadrículas de 200 por 200. Se nós quisermos estudar uma área pequena, por exemplo, uma propriedade, ou vamos imaginar uma zona verde numa cidade, mas uma zona verde que apanha uma área razoavelmente grande, nós podemos fazer estas pequenas grelhas, e até nestas microescalas, se por hipótese este Atlas agora fosse repetido, se calhar iam-se encontrar diferenças. Portanto, um Atlas pode ser feito em qualquer escala. E mesmo nesta área reduzida do campus da Universidade de Aveiro, e apenas com um ano de trabalho de campo, foram encontradas 43 espécies nidificantes. Por fim, o Atlas da fauna do Vale do Coa. Eu este Atlas não tenho, nunca o vi, portanto não consigo descrever em detalhe a metodologia e tudo o resto. Faço apenas aqui uma referência, porque ele foi publicado. Não é só sobre aves, também tem mamíferos e répteis e outros vertebrados. O autor é Ricardo Tomé, foi publicado em 2008 pela Câmara Municipal de Pinhel. Peço desculpa que passei demasiado depressa. Portanto, não tenho mais detalhes nem sobre a grelha, nem sobre o esforço realizado, mas pronto, é mais um Atlas regional que existe, neste caso numa zona onde atualmente há uma área protegida, que é a reserva da Faia Brava, e portanto não quis deixar também de o referir aqui. Por fim, temos o Atlas das aves marinhas. Este Atlas é um Atlas que é feito no mar, ao contrário dos anteriores, demorou 9 anos, de 2004 a 2012, eu digo 9 porque conta-se a primeira e a última época também. Tem 10 autores, o primeiro autor é Ana Meirinho, depois mais 9 autores, eu não pus aqui os nomes todos, estão na capa. Foi publicado em 2014, é uma edição da CPEA. Os trabalhos então foram de 2004 a 2012. Como isto é para contagem de aves no mar, isto usou uma metodologia que se chama metodologia ESAS, que é European Seabirds at Sea. Ou seja, é uma metodologia própria para censar aves marinhas no mar, que tem a ver com transeptos de barco e não só.
e os dados, em vez de serem mapas com bolinhas, como vemos nos atlas das aves terrestres, os dados são expressos em densidades, que é o número de aves por quilómetro quadrado. Portanto, é um tipo de representação diferente que é próprio deste tipo de aves que estão sempre em movimento por zonas bastante vastas. Foram detectadas 43 espécies marinhas, mais 11 que são consideradas acidentais, que é como quem diz raridades, e depois também foram consideradas aves ao longo da costa, vistas a partir da costa, nomeadamente limícolas. Marinhas, estamos a falar de procelariformes, gaivotas, sternas e alcídeos. Depois limícolas que frequentam a zona costeira, como maçaricos galegos, ostraceiros e pilritos, etc., que são 7 e mais 4 raridades. Portanto, no total, 65 espécies foi o número total de espécies que estão neste atlas. Este atlas, ao contrário de todos os que eu referi até aqui, este atlas está online, o que é muito bom. É muito bom porque pode ser consultado. Ele existe em papel, mas pode ser consultado neste site atlasavesmarinhas.pt. E eu acho extremamente útil que este tipo de trabalho esteja online, porque são informações muito úteis, quer para divulgar o conhecimento das nossas aves, quer até para questões de conservação. Eu fiz aqui 2 ou 3 print screens tirados diretamente do website. Isto é a página de início do Atlas, em que tem aqui os bonecos das espécies, e depois ainda faz scroll para baixo, porque, como eu disse, são 60 e tal espécies. E se nós clicarmos numa espécie, isto depois vai abrir a página de detalhe. Eu, a título de exemplo, pus aqui a cagarra. E a cagarra, eu vou apresentar em 2 janelas, porque a página é bastante longa, não consigo mostrar tudo de uma vez. Mas, portanto, abrimos a página da espécie, depois tem aqui a ficha, o mapa de distribuição, algumas informações sobre a espécie. Isto abrange continente, Madeira e Açores. Depois tem aqui uns gráficos, que é a frequência de ocorrência, que tem 3 barras, que é uma para o continente, uma para a Madeira, uma para os Açores. Vemos aqui a frequência ao longo dos meses do ano. Este atlas foi feito com base em imensos censos que foram feitos de barco ao longo da costa portuguesa e daqui até aos arquipélagos. E depois, na parte de baixo, tem um mapa, e este mapa tem aqui um gradiente de cores. Portanto, vemos aqui o continente, a Madeira aqui em baixo, isto são as Canárias, aqui os Açores. Tem aqui um gradiente de cores que é a probabilidade de ocorrência. Mas atenção que isto tem muito mais mapas do que este que estão aqui, porque está aqui primavera, mas eu posso escolher inverno, verão ou outono, e, portanto, consoante a estação do ano que eu escolho, o gradiente de cores vai mudar. E além da ocorrência, que é a frequência da ocorrência, eu também posso escolher a densidade, ou posso escolher simplesmente a presença, que é onde é que a espécie foi detectada, ou RAM, que é os dias RAM, que é uma iniciativa que a CPEA tem, que é a observação de aves marinhas a partir da costa, portanto, é as observações a partir da costa, e os transeptos. Portanto, há várias formas de apresentar estes dados, e o facto de estar online dá muito mais flexibilidade do que num trabalho impresso. Um trabalho impresso tem sempre limitações de espaço por razões de custos, enquanto que online temos muito mais possibilidades, como aliás já vão ver a seguir quando eu mostrar o Atlas em inglês. Por fim, o Atlas da Madeira. O Atlas das Aves Nidificantes da Madeira não foi publicado em papel, está apenas online. Eu não sei exatamente em que ano é que isto apareceu online. Isto é a página de apresentação do Atlas. Sei que os trabalhos de campo foram de 2009 a 2013 e ele está disponível neste site atlasdasaves.netmadeira.com, e aqui é possível consultar informação e mapas de distribuição. Eu pus apenas 2 exemplos. Um é o famoso pombo, o Columba trocaz, e isto tem aqui a ilha. Eu penso que estas quadrículas são de 2 por 2 km, não tenho a certeza. Tem aqui a ilha, tem aqui as quadrículas. A amarelo é quando, portanto, cinzento é as que foram visitadas, que basicamente são todas, tirando estas marginais. Depois a amarelo é aquelas em que a espécie foi detectada, só com nidificação possível. Castanho é a nidificação provável, e a vermelha é a nidificação confirmada, que só foi confirmada aqui num sítio. Aqui é a tal história de que só temos uma confirmação, mas o pombo é endémico da Madeira, e se eles não se extinguem é porque estão a reproduzir. Portanto, daí eu estar a dizer que, na minha opinião, estar a confirmar nas quadrículas todas só para dizer que nidifica não traz assim muito valor acrescentado. O que nos interessa é saber se a distribuição está a aumentar ou se está a encolher, na minha visão. Portanto, eu acho que é mais útil ter uma noção, ter a distribuição completa, mesmo que menos confirmações, do que ter muitas confirmações e uma distribuição mais incompleta. Portanto, isto é o mapa do pombo. O outro que eu fiz é de uma ave marinha, neste caso a cagarra. E a cagarra, o que é que nós vemos? Vemos uma presença, que é as quadrículas amarelas, aqui à volta da Ilha da Madeira, mas são observações a partir da costa, elas não nidificam. Nidificam apenas num número reduzido de locais, aqui onde haverá uns ilhéus ou umas escarpas,
mas depois nidificam aqui, isto aqui deve ser o Porto Santo, não, peço desculpa, o Porto Santo é isto aqui, há nos ilhéus à volta do Porto Santo, e nidificam aqui nas desertas nidificam ao longo das 3 ilhas, e depois isto faz parte das selvagens, agora já percebi. Isto é a selvagem grande, isto é a selvagem pequena. Isto está arrumado com uma geografia diferente. Portanto, vemos aqui as confirmações, que é basicamente nas ilhas desabitadas e nos ilhéus, e depois as observações a partir da costa. Estes mapas podem ser consultados online, se não fixaram o site, basta pesquisar Atlas das Aves da Madeira, que aparece logo. Portanto, este Atlas também está online, que é também um aspecto positivo. Por fim, 4 atlas regionais que não foram publicados, já o referi há pouco, mas vou recordar. Os 2 primeiros resultaram em relatórios, foi do Parque Natural de Montezinho e da Serra da Nogueira, ambos de nidificantes. O terceiro, o Parque Natural das Serras Ar e Candeeiros, penso que também era só de nidificantes, mas este resultou apenas num conjunto de dados e de mapas, nunca chegou a resultar em qualquer publicação. E o mesmo em relação ao Parque Natural da Serra de São Mamede, este era de nidificantes e de invernantes. Penso que todos estes atlas foram feitos na década de 90 e de então para cá penso que não tem havido tantos atlas regionais, portanto, como eu disse, a década de 90 foi aquela que de longe houve o maior número de trabalhos deste tipo. Para terminar, e porque já estou um bocadinho para lá da hora que tinha dito, vou só dar um brevíssimo apontamento sobre atlas estrangeiros para mostrar o que é que se faz lá fora. E só vou falar de 3 atlas. O primeiro é o Atlas Espanhol de Nidificantes. Em Espanha já foram feitos 2 atlas, aliás já foi feito o terceiro, que ainda não está publicado, mas o segundo vai ser publicado este ano. O segundo atlas está online, que aliás é uma tradição em muitos países europeus e sem ser europeus, é que os atlas estejam disponíveis online para consulta, que eu, na minha opinião, acho que todos os atlas deviam estar, porque esta informação é importante para as pessoas poderem saber e para poderem ter acesso à informação e até, como eu disse há pouco, por razões de conservação, é bom que esta informação seja disponível. Depois, o segundo Atlas Espanhol, que foi feito pelo Ministério do Ambiente, peço desculpa, agora chama-se Ministério para a Transição Ecológica e Reto Demográfico. Na altura, eu acho que tinha outro nome, na altura que o Atlas foi feito. Atualmente está online, basta procurar por Atlas de las Aves Reprodutoras de Espanha. Tem aqui a capa do livro, que por acaso também tenho o livro, e depois tem logo ao lado um índice que tem o índice das espécies, tem o link por nome científico ou por nome comum, e tem também os capítulos introdutórios. Eu vou só mostrar 2 mapas como exemplo. O primeiro é o da pega azul, e eu escolhi da pega azul porque tem aqui uma coisa engraçada. Isto também está feito na quadrícula 10x10 UTM. Lembram-se que eu referi que havia um buraco no distrito de Évora, e que nós já falámos, e que atualmente elas ocorrem, mas em densidades baixas. Pois é engraçado, isto é a província de Badajoz, e este também tem um buraco aqui, e este buraco cola com o buraco que temos em Portugal no distrito de Évora. Portanto, este buraco português é um buraco que se estende do lado de lá da fronteira. Porquê é que há tão poucas pegas azuis aqui? Não sei, mas o buraco existe e o Atlas Espanhol confirmou isso mesmo. Portanto, há uma zona relativamente extensa em que as pegas azuis estão ausentes ou são muito escassas. De resto, ocorrem desde aqui da Costa Sul até ao Douro Internacional, onde elas também ocorrem do lado português, e depois estendem-se para leste ao longo do Vale do Douro, do Tejo e do Guadiana. Não há nas ilhas. O outro caso é o abutre do Egito. O abutre do Egito, que ocorre ao longo das cordilheiras da Cantábrica e dos Pirineus, também aqui nesta zona do Val do Ebro, e mais perto da zona portuguesa encontramos aqui do lado espanhol do Tejo e do Douro. Em tempos havia no Baixo Alentejo, aqui ao longo do Guadiana eles praticamente desapareceram, e vemos do lado espanhol aqui na parte sul também praticamente não há. Se havia no passado deixou de haver. Depois há aqui alguns nas serras da Andaluzia, há nas Baleares, particularmente em Menorca. O abutre preto é em Maiorca, o abutre do Egito é em Menorca, sobretudo. E depois há nas Canárias, com a principal população aqui na ilha de Fuerteventura. Portanto, isto é dados do segundo Atlas Espanhol. Os mapas estão todos online, e não é só os mapas, estão lá os respectivos textos também. Portanto, a publicação está integralmente disponível online. E depois o Atlas do Reino Unido. O Atlas do Reino Unido, que na verdade são 3. O Reino Unido tem uma história muito engraçada. Já fizeram estes 4 atlas. O primeiro foi o Atlas de Nidificantes, que eu até penso, creio que não estou enganado nisto, foi o primeiro atlas feito na Europa, a nível nacional. Foi feito, está aqui a data, de 68 a 71. Eles já tinham feito uns ensaios com atlas a nível regional, mas este foi o primeiro. Foi como o nosso primeiro nacional, mas 20 anos antes, portanto, com presença e ausência. Depois fizeram um atlas de invernantes, de 81 a 84.
com uma metodologia muito interessante, que foi nesta metodologia que nos inspiramos para fazer o Atlas das Aves Invernantes do Baixo Alentejo, portanto, com contagens e depois ajustamentos ao tempo passado no campo. Depois o segundo Atlas de nidificantes inglês, 20 anos depois do primeiro, já com a metodologia de quantificação, parecida, o tal que usou as 8 tétradas, que nós depois usamos 6, de 88 a 91, e por fim o terceiro Atlas, 20 anos mais tarde, que foi feito de 2007 a 2011. Eu este terceiro não tenho o segundo. Mas, portanto, os nidificantes já foram feitos 3, mais ou menos com intervalos de 20 anos. Ora, estes 3 Atlas, o de Invernantes é de uma sequência diferente, mas os 3 Atlas nidificantes usaram a mesma grelha. Em Portugal e Espanha não. Em Portugal e Espanha mudou-se a grelha, o primeiro usou retangular e o segundo o tema. Aliás, em Portugal está a ser feito um terceiro Atlas que já usa uma grelha diferente. Portanto, os nossos 3 Atlas nidificantes usam todos grelhas diferentes, o que traz algumas dificuldades acrescidas para fazer comparações. Os ingleses usaram sempre a mesma grelha, nos 3 Atlas nidificantes. Isto é muito engraçado porque eles colocaram os 3 Atlas online e permitem fazer umas comparações muito, muito, muito interessantes. E eu gostava que em Portugal também se pensasse em colocar os Atlas online para permitir este tipo de análise. Eu só vou mostrar uma espécie que é o trigueirão. Isto é o mapa do trigueirão de acordo com o terceiro Atlas, que é o 2008 a 2011. Podemos ver que ocorre numa grande parte da Inglaterra, aqui em certas zonas da Escócia e nestas ilhas, mas está ausente de vastas áreas, está ausente da Irlanda e está praticamente ausente aqui do Oeste. Mas este site chama-se Bird Atlas Map Store, que é onde eles têm os mapas das espécies todas para consultar. Ora, tem aqui um link que se chama Maps. Se eu clicar aqui, abre-me aqui uma janela que me permite ver o do primeiro Atlas, do segundo ou do terceiro. Eu aqui estou a ver agora o do primeiro. Há bocado estava a ver, eu vou voltar atrás. Eu aqui estava a ver o de 2008 a 2011. E agora reparem, vou passar para o primeiro, que eu escolhi o primeiro, que é 68 a 72. Reparem que a distribuição é muito mais extensa, eles já aparecem aqui em toda esta zona central, já aparecem na Irlanda e aparecem muito mais no sudoeste, até aparecem cá em cima na Shetland. Portanto, uma diferença enorme. Mas a parte mais interessante não é só esta. A parte mais interessante é que eles permitem comparar. E eu posso fazer aqui Distribution Change e comparar o primeiro com o segundo com o terceiro, ou o primeiro com o terceiro. E o que eu fiz para ilustrar aqui foi comparar o primeiro com o terceiro. E o resultado é este. É este mapa que está aqui à direita. E este mapa tem aqui uma série de setinhas que estão explicadas em cima. Para começar, o que está a cor de rosa é quando está presente nos 3 Atlas. Quando tem uma setinha grande para baixo, quer dizer que desapareceu do segundo para o terceiro. E quando tem uma setinha pequenina, quer dizer que desapareceu do primeiro para o terceiro. E quando tem setinhas para cima, vermelhas, quer dizer que apareceu onde não havia. E este mapa, por um lado é interessante, mas por outro lado é preocupante. Porque nós vemos sobretudo setinhas para baixo. Ou seja, nos 40 anos que medeiam entre o primeiro Atlas e o terceiro Atlas, o que é que nós vemos? Desapareceu da Shetland, desapareceu da maior parte da Escócia, tirando aqui desta franja oriental, desapareceu da maior parte do norte de Inglaterra, desapareceu de uma grande parte aqui da zona central, desapareceu da Cornualha e desapareceu completamente da Irlanda. Apareceu pontualmente aqui numas quadrículas aqui, muito pouco, mas o trigueirão em Inglaterra, e não é só o trigueirão, há muitas espécies de zonas agrícolas que têm estado a diminuir fortemente. Mas o trigueirão é um bom exemplo. Diminuiu imenso. Vejam como a área de distribuição encolheu. Tudo o que é setinhas pretas para baixo significa quadrículas onde a espécie deixou de existir. E há aqui um padrão. Ele tem estado a encolher em direção ao sul e em direção ao leste. E este site do Map Store, acho que é assim que se chama, agora aqui outra vez o nome, Bird Atlas Map Store, voltar para a frente, permite para qualquer espécie, que são 2 ou 3 centenas, nem me recordo do número, permite fazer este tipo de análise, comparar o primeiro com o segundo e o segundo com o terceiro. E eu acho que este tipo de ferramentas, a tecnologia hoje permite fazer isso. E eu acho que era bom que as entidades que em Portugal têm feito Atlas pensassem em colocar estes resultados online, como aliás foi feito em Espanha, para permitir, até porque ainda há aqui esta questão, muitos dos Atlas que já foram publicados estão esgotados e já não se conseguem obter em papel. Portanto, se até estão esgotados, não há razão para não colocar os dados online, porque já nem se vai estar a prejudicar
possíveis vendas do livro. Portanto, e a tecnologia hoje permite fazer isto e permite fazer muito mais. Portanto, eu deixo isto aqui como ilustrativo do potencial que existe tecnologicamente para fazer tratamentos e apresentações interessantes como isto. O último Atlas que eu vou falar, aliás, os dois últimos, que são dois, é o Atlas Europeu. O primeiro foi feito há 25 anos, que é o EBCC, que é o European Bird Census Council, que é a entidade que reúne informação de aves a nível europeu. Juntaram atlas de toda a Europa e fizeram um atlas com a distribuição conjunta. Com estes dois autores, Hagemeyer e Blair, foi publicado em 1997, com a edição da T&AD Poyser, juntou vários trabalhos, ou seja, eles pegaram os atlas que existiam a nível europeu e fizeram mapas conjuntos. Aqui com uma grelha mais alargada, porque a região é muito grande, uma grelha UTM de 50 por 50, mas a cobertura, sobretudo na Rússia, que é um país vastíssimo, ficou extremamente incompleta. Portanto, os dados da Rússia não permitem grandes análises. No resto da Europa, de uma forma geral, a cobertura estava boa. Eu pus aqui só um mapa, este não apanha muito o leste, é mais do sul da Europa, que é novamente o mapa do Mel Azul. Vemos aqui em Portugal, podem ver que a distribuição aqui está contínua sem falhas, que é o tal efeito que eu estava a dizer, quando alargamos a malha, reduz-se o número de falhas. Quando a malha fica mais fina, começam a aparecer buracos. O Mel Azul ocorre em Portugal, mais ou menos aqui nos países que orla o Mediterrâneo, até à Grécia. Este atlas não incluiu a Turquia. E as bolinhas que estão a cinzento são as quadrículas onde não houve informação de cobertura. Podem ver que mesmo em Espanha houve bastantes falhas. E aqui em certos países do leste, por exemplo, na Roménia, a cobertura também foi parcial, houve aqui certas zonas que não foram visitadas, e noutros países da antiga Jugoslávia, portanto a cobertura era parcial. E depois tinham aqui uns gráficos muito engraçados. Tinham, quer dizer, está no livro, mas este atlas que eu saiba não está online. Aqui tem umas barras em que aparecem a dimensão da população dos países. Espanha está aqui com 15 vezes 1000, está aqui escrito em baixo, portanto isto é uma estimativa da população, do número de casais, seria 15 mil em Espanha, 14 mil em Itália, depois na Grécia 10 mil. Eles estão ordenados, Portugal aparece aqui com uma estimativa de 3 mil e tal. Uma barra que tem a ver com o intervalo de variação possível, que neste caso acho que era 1000 a 10 mil. E depois as cores têm a ver com se a tendência de diminuição, que é -1, fica aqui castanho, 0 que é estável e roxo está a aumentar. Portanto, estes gráficos mostram também quais são os países mais importantes para a espécie. Tem isto para as espécies todas. Agora não pus aqui muitos exemplos porque isto já vai longo. Finalmente, o segundo Atlas Europeu, que saiu há coisa de 4 meses. Autores, são 12 autores. O primeiro autor é a Verena Keller, que é uma senhora, salvo erro, da Suíça, que foi quem coordenou este Atlas. Foi publicado em dezembro de 2020, mais uma vez publicado pela EBCC, que é a European Bird Census Council, e pela Lynx Ediciones, que é uma editora espanhola. Os trabalhos foram de 2013 a 2017, sendo que nos países em que havia Atlas a decorrer, que havia muitos, incluindo Portugal, foram aproveitados os dados do Atlas para integrar o Atlas Europeu. Nos países em que não havia Atlas a decorrer, foram feitos trabalhos direcionados para obter cobertura nesses países. A grelha, mais uma vez, o TM 50 por 50. O conjunto deste Atlas de todos os países correspondeu a um total de 120 mil voluntários. Portanto, isto dá uma noção do número de pessoas que contribuíram para este tipo de trabalhos em toda a Europa. Isto é uma coisa gigantesca. 596 espécies nidificantes, portanto, quase 600 espécies. E, neste caso, a cobertura a leste foi muito melhor. Eu vi a apresentação do Atlas em dezembro, que eles fizeram uma transmissão em direto, e eles fizeram bastantes elogios ao esforço que foi feito na Rússia, porque eles conseguiram mobilizar imensa gente, que num país daquela dimensão, obviamente, requer uma logística muito mais complicada daquela que nós temos em Portugal. Deixo apenas aqui 2 mapas a título de exemplo. O primeiro é um mapa, eles também têm vários mapas de distribuição, de abundância, de variação, aqui, e depois tem outros mapas modelados. Estes eu retirei-os diretamente do site, que eu não tenho o segundo Atlas, mas temos aqui o mapa, por exemplo, do Cínculos, que é o Melro d'Água. Temos aqui, então, a presença, que em Portugal e na Península Ibérica é sobretudo na metade norte, com presença na Andaluzia, depois distribuição noutros países europeus, também aqui no norte, e depois as cores das bolinhas correspondem à abundância em casais nas respectivas quadrículas. Depois aqui um outro mapa muito engraçado, neste caso para o Rábio Ruivo Preto, que mostra a variação, parecido com aquilo que vimos há bocadinho no site do Atlas Inglês, em que também tem aqui por cores. Quando está cinzento,
significa que estava presente nos dois atlas. Quando estava a vermelho, significa que desapareceu do primeiro atlas para o segundo, e quando está a azul, significa que se expandiu. Podemos ver que o Rábio Ruivo Preto se expandiu bastante em todas as direções. Expandiu-se para norte, aqui nos países nórdicos, expandiu-se a leste e expandiu-se também um bocado em zonas que faltava na Itália e até na Península Ibérica. Reparem que em Portugal, eles há 30 ou 40 anos só ocorriam no norte do Tejo, no Alentejo eram invernantes, e agora no novo Atlas já estão presentes aqui também no Alentejo também. Podemos ver aqui no EBBA2, que é quando aparece a azul, e em Espanha aconteceu a mesma coisa. Portanto, esta espécie parece que tem estado a expandir-se para sul. E, portanto, para todas as espécies são apresentados estes mapas coloridos que permitem perceber qual foi a variação do primeiro Atlas para o segundo. Com isto, cheguei ao final desta apresentação, bastante longa, um bocadinho técnica, mas em que eu tentei dar um panorama daquilo que foi feito até hoje em Portugal em matéria de aves, tanto nacional como regional. Mostrei alguns exemplos de atlas estrangeiros para mostrar como é que as coisas têm sido feitas lá fora. Espero que tenham gostado, que isto ajude a perceber melhor este conceito dos atlas, como é que eles são feitos, para que é que servem. E, obviamente, como é habitual, fico à disposição para quaisquer questões.